Eu fui o primeiro brasileiro a desbloquear o iPhone original. Depois eu fui a primeira pessoa do mundo a desbloquear o iPhone 3G. Eu vim de uma família extremamente humilde, assim, não vou dizer que eu fui pobre e tal, mas sim, na minha casa de vez em quando chegou a faltar coisas. Fui despejado na minha casa, umas inúmeras vezes, assim, 5, 7 vezes. Eu acredito que o mundo conspira a favor das pessoas que são mais esforçadas e que estão mais preparadas. O que depender de mim, eu tenho que estar pronto e preparado para na hora que aparecer a minha oportunidade, eu conseguir agarrar ela com unhas e dentes. Então, assim, para mim, não tinha plano B. Eu tinha que fazer aquilo de qualquer jeito. Bom, então vamos lá. Começando mais um E Agora Cast. E agora? E agora? O que a gente vai fazer? Para onde é que a gente vai? Essa é Bora bater papo, né? a provocação. Bom, agora a gente está aqui com Breno McMasi. Eu acho que o Breno, eu não vou ousar te apresentar e nem falar algumas das coisas que você já fez ao longo da vida, porque senão a gente teria um podcast só para poder fazer essa apresentação. Eu acho que é melhor você mesmo começar a fazer a apresentação ao longo do que a gente vai conversando, vai batendo papo por aqui. Primeiro, Combinado. obrigado Não, que isso, por obrigado ter... você. Não, assim, obrigado pela sua paciência, né? A gente já tá para marcar esse papo já tem tempo. Minha agenda tá uma maluquice, cara. Estados Unidos, São Paulo, Europa, tudo, e a gente conseguiu encaixar. Então, obrigado de verdade pela recepção e principalmente pela plateia que tá aqui também para me ouvir. Espero que todo mundo saia um pouquinho inspirado desse papo e eu possa contar um pouquinho e contribuir com vocês. Boa, fantástico, Bora lá. obrigado. E bem lembrado, agora a gente está com plateia ao vivo, apesar do episódio não ir ao vivo, então quem quiser ter acesso à plateia, pode levantar o braço que aí a gente explica como é que faz. Breno, eu acho que eu queria começar provocando o seguinte: como é que uma pessoa não tão conhecida, de origem mais humilde, brasileiro, conseguiu chamar a atenção do Steve Jobs? Tá. Eu acho que é por isso que eu tenho tanto cabelo branco. Eu já peguei todos os cabelos, tive que colocar os cabelos de novo, tudo. Mas minha história, até quando você me apresentou, né? Você me apresentou Breno McMasi. Então, o McMasi, na verdade, virou quase meu sobrenome por causa desse meu primeiro feito lá na época de 2007. Eu fui o primeiro brasileiro a desbloquear o iPhone original. Depois eu fui a primeira pessoa do mundo a desbloquear o iPhone 3G. E o desbloqueio na época nada mais era do que o telefone poder funcionar, né? Quando o iPhone foi lançado lá atrás, ele tinha um contrato de exclusividade com a AT&T, que era a operadora local lá dos Estados Unidos, e ele não funcionaria em nenhum lugar do mundo. E graças a esse desbloqueio, a gente conseguia fazer com que ele pegasse sinal, navegasse, funcionasse em qualquer lugar do planeta. Então, o iPhone 2G lá, que era o primeiro de todos, 2007, antes de ter aplicativo, antes de ter qualquer coisa, então a gente foi o primeiro do Brasil a fazer. Isso me deu uma proporção gigantesca. Até então, eu ainda era Breno Masi, que é meu sobrenome, meu nome, assim, então alguém for googar Breno Masi, vai ver um pouco da minha história. Mas naquela época, eu fui dar minha primeira entrevista, se eu não me engano, foi para o estado de São Paulo. E daí, na hora, como era hacker, a gente não sabia, será que vai dar problema, não vai dar problema? Eu tava com um amigo que virou depois um investidor anjo, hoje quase meu segundo pai, assim, o Marcelo. E o Marcelo falou, não, cara, fala que é McMasi. Mac, por causa da Apple, tudo fala que é McMasi, e assim, não fica seu nome real. E daí, desde então, alterei nickname, então todas as redes sociais, tudo, virou quase uma assinatura mesmo, uma marca, McMasi, e foi muito legal. E a parte do desbloqueio foi super interessante, porque eu vim de uma família extremamente humilde, assim, não vou dizer que eu fui pobre e tal, mas sim, na minha casa de vez em quando chegou a faltar coisas, porque pai de taxista, mãe vendedora de loja de shopping, várias vezes tentou empreender, eu achei até um pouco da minha veia empreendedora, viu, da minha mãe, que eu vi ela tentando várias vezes fazer ali as coisas, mas era uma vida com pouco acesso às coisas, então eu não tinha, nunca tive computador em casa até eu ganhar meu dinheiro, muitas vezes faltava algumas coisas em casa, eu fui despejado na minha casa, umas inúmeras vezes, assim, 5, 7 vezes. Quando eu era moleque, eu cheguei até, o meu primeiro hack foi aprender a fazer ligação de luz, que meu pai falava, ó filho, se vierem aqui cortar a luz de casa, tira esse lacre azul, é só descer aqui, não tenha medo, você não vai levar choque, porque se a gente perde a comida da geladeira, a gente não pode ficar sem a comida. Então, cara, assim, então foi uma infância ali, de verdade limitada, só que ao mesmo tempo eu falo para todo mundo que
Pra mim ficou muito claro, assim, que eu tinha o que era mais importante dentro de uma casa. Eu tinha um pai e uma mãe que me davam muita educação. Por mais que faltasse, era extremamente honesto, assim, ó, o que é teu, o que não é teu não é teu. Você pode desejar, querer, mas, cara, você tem que trabalhar para conquistar e fazer. Extremamente carinhosos. Meu pai, porra, me ensinou a ser pai de fato, assim, tudo. Só que era um limite mesmo financeiro. E ao mesmo tempo eu via que eu tinha tanta coisa dentro de casa que para mim era meio que quase fácil se falar, porra, eu tenho que mudar a minha vida, eu vou fazer algo diferente. Então eu não quero ter essa realidade e eu quero montar a minha família também, igual eu tenho aqui, mas eu não desejo isso para mim, eu não quero. Então desde moleque eu sempre fui muito, cara, igual o Ricardinho, o nosso amigo fala, né, de mexer o pote, de tentar fazer as coisas. Então eu lembro que com 12 para 13 anos eu já tentava empreender, já tentava fazer as coisas, ganhava meu dinheiro, ajudava em casa. Então eu sempre fui uma criança muito curiosa, autodidata e, cara, pra frente, assim. Então comecei a dando aula de computação, depois na escola, porque como minha mãe não tinha grana para pagar a escola particular, eu sempre era bolsista, então eu fazia tipo mentorias dentro da escola, então mentoria de informática, matemática, Uhum. ou trabalhava ali e fui crescendo e fazendo as coisas ali. Mas daí voltando pro iPhone, eu acho que esse link com a minha escassez ali no começo foi o que me gerou muita vontade de conseguir criar e fazer as coisas. Então eu lembro como se fosse hoje, quando foi lançar o iPhone, eu recebi em casa, que eu gostava, né? Sempre fui autodidata, eu assinava uma revista chamada Wired. E essa revista era muito louca. Demorava tipo 3 meses para ela chegar em casa. Hoje a gente tem informação em real time e tal lá. Pô, eu pagava uma assinatura que era uma fábula por uma empresa brasileira que importava a revista. Demorava quase uma janela de 2 a 3 meses. E em janeiro, Steve Jobs tinha apresentado na Macworld o que seria o iPhone, né? E apresentou numa cúpula de vidro, tudo, tal. Daí chegou a revista em casa, eu vi essa revista e tava lá falando: "Ah, o iPhone, o Steve Jobs apresentou o iPhone, vai ser isso e tem esse lock". Lá eu falei assim: "Cara, a minha vida vai mudar, porque eu vou fazer esse telefone funcionar". Porque eu já fazia isso com outras marcas ali. Vamos começar a estudar e ver. Eu liguei pro Paulinho, na época que era meu sócio, e falei exatamente isso para ele. Falei, cara, a gente precisa conseguir quebrar a segurança ali do iPhone, a gente tem que fazer o iPhone funcionar. Funcionando na minha cabeça naquele momento não era sonhar tão grande assim. Eu tinha, ou a gente vai arrumar um belo do emprego, ou a gente vai chamar muita atenção, ou a gente vai ganhar uma grana legal. Então a gente tem que fazer isso. E daí a gente ficou estudando de final de fevereiro, que foi quando chegar a revista, até junho, possibilidades, entrando em fórum, conversando, bem autodidata mesmo, para conseguir fazer o desbloqueio do iPhone uns 5 ou 6 dias depois que ele foi lançado. E daí, óbvio que teve ali o quesito de sorte também, né? Porque no dia do lançamento, meu médico estava em Nova York, ele comprou 3, no dia seguinte já estava na minha casa no Brasil, ali na Vila Mariana, na Afonso Celso, atrás do Galeta ali, cara, onde eu morava, e a gente conseguiu fazer o desbloqueio. E isso foi legal porque, como foi algo muito restrito, cara, a gente já chamou a atenção global mesmo. Então, saí em New York Times, The Sun, cara, muito veículo internacional, até um ponto que o Steve Jobs, quando ele foi lançar o iPhone 3G, teve uma entrevista, até se alguém achar, eu adoraria ter ela novamente, igual me mandaram uma revista que eu saí na Veja muitos anos atrás, ele comenta numa entrevista fechada, se eu não me engano foi um repórter do New York Times, pergunta, esse iPhone 3G vai solucionar os problemas de unlock e tudo? E ele fala, lógico, estamos fazendo melhor e mais seguro iPhone já lançado, né, que ele sempre usava esse termo, e eu quero ver hackers como GeoHot e McMazi fazerem o desbloqueio. E daí, depois de 24 horas, eu tinha conseguido fazer, e daí, cara, o que eu já tinha ali uma fama, daí virou uma fama mais global, daí foi porrada, daí foi legal É, mesmo. mas parece que foi simples, né? Parece que foi do dia para a noite, mas você antes de fazer o desbloqueio do iPhone, você já tinha desbloqueado vários outros tipos de telefone. O conhecimento, a metodologia, o Uhum. processo, a empresa até para poder fazer isso, você já estava se É. preparando e pronto para isso, né? Eu entrei no mercado de desbloqueio de telefone quase 6 anos antes do iPhone. Foi em Isso. 2001. Eu, de novo, né? Era quebrado mesmo, era bem ferrado de grana.
Eu trabalhava naquela época na Federação das Santas Casas do Estado de São Paulo, prestava serviço, era bem gordo, tá? Eu vou falar o gordinho da TI, era literalmente, eu pesava 140 quilos, 143 quilos ali, e ficava fazendo suporte, e eu tinha comprado um carro na época, eu acho que era um Paliozinho, alguma coisa, Palio 2 portas e tal, e pô, eu tava devendo Palio pra caramba, tava com busca e apreensão do carro, e daí um amigo virou pra mim e falou assim, que é meu, a gente tem um amigo, eu chamo ele de primo, né, o Henrique, pô, vamos pra Londres, cara. Lá em Londres a gente trabalha, a gente ganha dinheiro, e daí você guarda o carro em algum lugar, né? Meio que esconde o carro, a gente paga o carro de lá, você bota com uma graninha. Daí eu falei, pô, vambora, vamos tentar. Daí eu fui pra Londres e fiquei trabalhando como KP, lavador de panela, prato, chão, banheiro, vômito, mijo, tudo que vocês possam imaginar, cara. E fiquei trabalhando num restaurante chamado Zizi, que existe até hoje. Então, quem for em Covent Garden lá, já fui algumas vezes agora com a família, tal, para ver aonde que eu fiquei. Na minha volta, eu voltei com um telefone que estava começando a tecnologia chamada GSM, que hoje é padrão, que é o chip. Antigamente era CDMA, TDMA, e o GSM tinha acabado de começar. Eu cheguei no Brasil com esse telefone, que era uma dos assets que eu tinha voltado, né, que eu tinha conseguido juntar a grana. Eu lembro, na TIM, comprar um chip, coloquei o chip e não funcionou. Eu falei, cara, que estranho. Hardware é o mesmo. Software, cara, tem que ser tal, deve ser alguma coisa só de desbloqueio. Alguma coisa eu tenho que fazer, né? Nem lembrava de desbloquear, alguma coisa eu tenho que fazer para funcionar isso. Fui para a internet, entendi como desbloqueava, comecei a participar de uns fóruns na época, não tinha ferramenta de tradução, então a gente usava um negócio chamado Babelfish para traduzir, que, cara, era muito arcaico, mas funcionava. Eu fui entendendo e aquilo que eu fiz para mim, né, como um empreendedor, já pensei no modelo de negócio, falei, cara, igual eu faço isso, fiz para mim. Imagina a quantidade de pessoas em São Paulo que tem grana, que não vão querer, porque lá na TIM tinha 4 modelos só. Pô, lá não, eu vi o tanto de telefone que tinha. Eles vão querer, vou começar a montar uma empresa para fazer isso. Montei uma empresa chamada Desbloqueio, daí eu criei depois outras submarcas para concorrer comigo mesmo para defesa de mercado, e eu fui nas faculdades primeiro colocar como se fosse papelzinho lá nos quadros, falando que fazia desbloqueio, tudo. E daí eu fiquei cara, eu era muito pró em desbloquear Nokia, Motorola, Sony Ericsson. E daí eu conheci ali o Paulinho, né, que eu falo muito, que ele me ajudou super no desbloqueio do iPhone, que ele era o papa do desbloqueio de Siemens. Então, e cara, eu fiquei muito tempo fazendo isso. Então, eu fazia desbloqueio, customização de software, customização de ROM. Então, quando você ligava o telefone vinha assim, o logotipo da operadora, tal, eu fazia isso, ou removia isso para quem não queria. Fazia gestão de sistemas de TREL, que eram dos primeiros, né, PDAs. Então, TREL 600, 650, 680. Pô, a gente fazia um desbloqueio para tudo. Telefone do Japão. Muitos brasileiros moravam no Japão e mandavam celular para as famílias para vender aqui no Brasil para ganhar uma grana. Eu conseguia desbloquear a Vodafone, Docomo. Puta, fiz muito telefone. Agora, ainda assim, o fator sorte, ele foi fundamental em vários momentos da sua carreira, né? Você estava preparado, você conseguia fazer, tinha aquela condição, mas se não fosse seu médico estar lá no momento do lançamento e ter a curiosidade de ligar para você, como é que você vê esse fator sorte nessa influência? Você enxerga que sem esse dia você conseguiria ter feito a mesma coisa? Como é que seria isso? Óbvio que não. Não, assim, eu acredito. Porra, vou falar um negócio que pode ser meio polêmico, mas eu de fato acredito que o mundo conspira a favor das pessoas que são mais esforçadas e que estão mais preparadas. Porque. E eu tento passar isso para as minhas filhas. Eu tenho três meninas, eu tenho três cara que são incríveis. Eu falo para elas, falo assim: o que depende da gente? A gente tem que fazer. O que depender de mim, eu tenho que estar pronto, preparado, para na hora que aparecer a minha oportunidade, eu conseguir agarrar ela com unhas e dentes. Não tem como. Então, eu poderia ter feito muito, ter a sorte naquele momento e não estar preparado. Ela ia passar. E muitas vezes ela não passa na nossa frente 2 ou 3 vezes. Então, estar preparado, para mim, é primordial. A partir do momento que você está preparado, você vai me ligar e vai falar assim: pô, Breno, você consegue fazer isso? Você vai ganhando confiança, você vai tendo autoridade. E daí é engraçado, mas a sorte foi começando a aparecer mais vezes, sabe? E o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Eu estava extremamente preparado, porque eu já tinha estudado sobre o iPhone pra caramba, junto com o Paulinho. A gente já tinha desbloqueado pro meu médico uns, cara, 10 ou 12 telefones, então ele já confiava em mim. Ele estava em Nova York e olha, daí, falar que o mundo não conspira a quem
quem trabalha, quem se esforça, é mentira. Ele tava no dia do lançamento, voltando num voo quando que era? Era o voo da noite, ele chegou no outro dia cedo, cara. Ele pegou o voo de Nova York, tipo, 9 da noite. E aquela época era fácil, você entrava na loja, eu pegava uma caixinha só do iPhone, né? Não precisava fazer ativação, não precisava fazer nada. Cara, levou pra minha casa. No outro dia, eu acho que tipo 8h30, 9 horas da manhã, cara, tava ele lá na porta da minha casa, tocando a campainha, eu descendo pra pegar 3 iPhones. E não foi um, foram 3. Porque se tivesse sido um só, o primeiro eu matei. Eu não teria feito o desbloqueio. Eu não estaria aqui sentado hoje, talvez. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a sorte é fator fundamental, mas a gente não pode só se ancorar na sorte. Uhum. Que é outra coisa que também tento ensinar para as minhas filhas. Que muitas vezes elas falam assim, nossa, eu me esforço, mas eu sou sem sorte. Não. Se você se esforça de verdade, se você tem lá consistência, trabalha, estuda, prepara, você tem um crescimento. O fator sorte pode ser um push, pode ser aquele seu impulsionador. E sim, na minha vida eu acabei tendo uns momentos de sorte e também de coragem. Porque eu podia ter feito, né? Imagina, meu médico podia ter me ligado, Breno, você desbloqueou o telefone. Pô, doutor, eu nunca fiz, não sei. Acho melhor, vamos esperar. Eu poderia ter dado essa resposta. Na hora que ele me ligou, o que um moleque de 23 anos com ímpeto lá no céu fez? Doutor, teve alguma coisa que eu não desbloqueei para você hoje? Pode comprar tranquilo. Não sei se vai ser no primeiro dia, mas rapidinho eu faço funcionar para o senhor. Ele, então tá bom. Você acha que vale a pena eu comprar para minha esposa e para minhas filhas? Pô, óbvio que vale. É o telefone mais desejado, não sei o quê. Se puder, até compra um para mim. Só que ele não conseguiu. Ele voltou com 3. Então, tudo depende também de você estar disposto a assumir esse risco. Porque eu poderia ter pego o telefone, ter queimado, ter perdido, não ter funcionado, mas eu estava disposto. Então, essa, entre aspas, sorte, hoje é uma consequência de estar preparado e conseguir até executar. Daí a gente meio que reduz para a sorte. Então, é um conjunto de coisas. Agora, mesmo você tendo tido acesso a 3 iPhones nesse momento e toda essa preparação, você já tinha o conhecimento, já tinha feito com vários outros hardwares diferentes, né? Vários outros celulares diferentes. Você ainda, comparado com quem estava também na mesma disputa, na mesma briga, na mesma corrida de velocidade para desbloquear o iPhone, eu acredito que você era um dos que tinha menos infraestrutura. Muito. E aí isso conecta com a questão da escassez e a máxima que a gente tem dentro do mundo das startups de que você, às vezes, se você tem acesso a muito recurso, Sim. isso é o caminho oposto. Você não pode ter acesso a muito recurso. Você tem que ter escassez, que é exatamente para poder ter criatividade, para poder ter disrupção, para você pensar realmente fora da caixa. Exato. Como é que você acha que isso influenciou justamente nessa velocidade? 1000%. 1000%. Porque assim, a gente participava de um fórum, tinha pessoas nos Estados Unidos com livre acesso ao telefone, então ele podia ter quantos ele quisesse. Tinha pessoas que tinham equipamentos extremamente avançados, osciloscópio, microscópio, não sei o que. Eu não tinha absolutamente nada. Eu tinha ali Cara, eu não tinha Macintosh para tentar fazer. Quando eu peguei o telefone e tentei fazer, a gente fez um Hackintosh, que era um computador, um PC com o sistema operacional da Mac instalado, né, da macOS instalado. Quando a gente começou a entender que o nosso software não estava passando porque a gente não tinha os protocolos de segurança da porta USB, aí falou, caralho, a gente não vai conseguir, a gente precisa dar um jeito de comprar um Mac. Cara, eu peguei dinheiro da minha esposa, que na época era a pensão alimentícia do pai dela para pagar a faculdade, limpei a conta dela, a gente pegou 4 cartões de crédito, peguei o dinheiro todo do meu pai para pagar o aluguel do mês. E que mais que cara, eu fui na Fast Shop na época com grana, cartão, não sei o que. O cara achava que era maluco, achava que eu tava fazendo alguma coisa errada para comprar meu primeiro Mac. E daí a gente conseguiu fazer. Então assim, para mim não tinha plano B. Eu tinha que fazer aquilo de qualquer jeito, porque na minha cabeça era muito claro. Se eu fizesse, eu ia ser recompensado para isso. Não só pelos desbloqueios daqueles 3 telefones, mas eu sabia que eu ia ter um monte de cliente depois. Óbvio que as construções que eu fui fazendo ali depois de relacionamento, empresas e tal, foi porque eu tive uma visão mais madura, mas naquele momento eu não tinha possibilidade de dar errado. Assim, tanto é que quando a gente matou o primeiro telefone, Paulinho já olhou para mim e falei, cara, relaxa, a gente tem mais 2 tentativas. E a gente vai até o final. Não tem como dar errado, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. E daí no segundo, batata. A gente conseguiu fazer certo.
Só não consegui recuperar o outro até hoje. Mas o segundo deu certo. Bom, você teve também algumas. Eu acho que você, mesmo antes da gente, hoje em dia, tá super comum falar de marketing de influência, né? A presença digital, Sim, sim. qualquer executivo, todo executivo, aliás, tem que ter essa presença digital para fazer o seu trabalho, tá virando commodity. Mas naquela época, não. E você já tinha essa pegada de presença digital, de botar a cara, de ir para frente. E você soube aproveitar isso várias vezes ao longo da Uhum. sua jornada, sob essa ótica de marketing, né? Isso era planejado, não era planejado? Você tinha essa visão do futuro em relação a isso ou não? Não. Estaria mentindo pra você. De novo, é mais fácil a gente sempre contar a história de trás pra frente, né? Poderia falar, não, sempre sonhei, o cara, marketing de comunidade, Mentira, nada. O que eu sempre fui? Eu sempre fui curioso e eu amava, e, né, aquele negócio, retraído, gordinho e tal. Então eu sempre tive uma conexão com a internet um pouco maior. Então eu sempre fui apaixonado por tudo que é comunidade. Então eu usava BBS, eu tinha meu próprio script no Mirk, eu fui um dos primeiros usuários de chat, era viciado no chat wall, no chat de não sei o que, tudo adorava. E quando a gente foi para a segunda versão da internet, né, cara, eu fui um dos primeiros usuários do Twitter no Brasil. Assim, então eu sempre lidei com isso de uma forma mais tranquila. Eu sempre achei que era importante, daí não falando de parte de estratégia, mas eu sempre achei que era importante eu ter o meu canal de comunicação, onde eu conseguia conversar com as pessoas. Por quê? Porque eu queria ter meio que acesso. Como era muito escasso, exemplo, o Twitter eu achava sensacional que eu conseguia falar com qualquer pessoa do mundo, cara. Eu mandava mensagem para um cara X, ele respondia. Um gerente de software de uma empresa que eu admirava, ele ia lá e respondia. Eu achava isso fantástico, fantástico. Então eu sempre tentei cuidar muito bem das minhas redes sociais, dos meus canais. Aí então lá, McMazi para tudo quanto é lugar. E eu não imaginava que graças à rede social ia mudar completamente minha vida, que foi o vídeo que eu postei no YouTube, que foi muito louco, porque eu lembro do meu diálogo com o Paulinho, assim. A gente pega, né? Vai lá, fazendo um desbloqueio. Cara, a gente ficou uns 5 dias sem dormir, literalmente. Assim, revezando, porque a gente não podia ficar os dois dormindo, que a gente não podia perder o que estava rolando no fórum, o que a gente estava descobrindo. Então, enquanto um estava tomando banho, o outro estava lá no computador. Era uma loucura, todo mundo trancado no meu quarto. Era o meu quarto da minha esposa ali na época, tentando fazer. Daí, quando a gente consegue desbloquear, cara, festa, sabe? Gol no final de Copa do Mundo. Conseguimos, acorda pai, acorda mãe e tal. Aquela zona onde o Paulo vira pra mim e fala assim: ah, legal, e aí? Como a gente vai contar pro mundo? Eu falei: fica tranquilo que eu já sei o que a gente vai fazer. E daí, isso sim foi extremamente planejado, porque como eu já sabia que a gente ia conseguir, eu já fiquei pensando, cara, como que eu vou fazer? Ah, eu não vou ligar pra rádio, eu não vou ligar porque eu acho que não vai dar certo e tal. Eu preciso fazer de alguma forma que as pessoas entrem em contato comigo. E daí eu fiz um marketing de fato viral, e isso foi planejado, que foi, eu gravei com uma câmera Sony, uma Cybershot, que inclusive eu trouxe de Londres, e eu mostrava o telefone e falava assim, olha pessoal, vou mostrar para vocês como que o iPhone funciona, como foi o desbloqueio do iPhone e tal. Daí já estava mostrando ali o sinal da TIM. Ah, inclusive a gente já está fazendo um projeto de tradução, porque como estava demorando para a gente desbloquear o telefone, eu já comecei a traduzir o sistema operacional. E em nenhum momento eu falo assim, ah, me liga porque eu vou desbloquear para você. Não vendi meu peixe, mas eu falei assim, ah, eu vou testar como faz a ligação. E eu deixei de propósito aparecer no meu número de telefone no YouTube. Tá, 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 tá. E ligava, tocava o telefone, tocava meu Nextel do lado, eu atendia. Eu pegava o Nextel, ligava para o número do iPhone, tocava e meu número aparecia. Peguei esse vídeo, subi no YouTube. Naquela época o YouTube demorava para processar tipo 5, 6 horas. Esse vídeo foi pro ar. A gente mandou esse vídeo tipo meia-noite, 11 e pouco, 5 da manhã, meu telefone nunca mais parou de ligar. Nunca mais parou de ligar. A galera via e ligava. Cara, é verdade, você conseguiu, ó, tô com 2 telefones aqui, você desbloqueia pra mim. Aí, foi isso. Então, para mim, ter hoje em dia, daí trazendo um paralelo para hoje, ter o seu canal é um asset de extrema importância. E principalmente quando você faz isso com intenção e cuida ele a longo tempo. Então, você pega assim, as minhas redes sociais. Cara, eu não sou, né, os milionários, os números milionários, tal. Cara, eu tenho uma taxa de adesão e conversão absurda, porque são pessoas que me seguem na rede social há mais de 10 ou 12 anos. Então, o que eu coloco ali, a galera compra, é ativa, engajada. Então, vocês terem hoje em dia um canal pessoal
é de extrema importância. E a gente até passou, eu estava participando ontem de um podcast com o Flávio Augusto, e a gente falou muito disso. Na década de 90, isso era muito criticado para primeiro ciclo de startup. Por quê? O pessoal tinha muito medo, os fundos tinham muito medo de vincular muito ao empreendedor, e vincular muito ao fundador. Então a gente tinha algumas exceções lá na época, né? Steve Jobs, Bill Gates, tal. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu montei a minha primeira startup, que ela começou a dar certo, tal. Ali naquele momento nem tinha muito conceito de startup, não pode associar muito a sua marca. Ah, você é o porta-voz, mas a marca tem que viver sozinha, você tem que desplugar. Então, existia uma dificuldade para entender. Hoje, o mercado, o mundo já entendeu que ter isso é quase identidade, é necessário. E o custo de aquisição ficando cada vez mais alto é uma forma de você diluir e ter contato direto com o seu consumidor. E antigamente, só quem detinha isso eram 5 ou 6 empresas no Brasil, né? Então era jornal, revista, rádio, televisão, tal. Hoje, cara, todo mundo tem um canal e você deve cuidar dele. E lembrar que, a partir do momento que você coloca seu rosto, as pessoas não esquecem. Então seja o mais verdadeiro possível, cuide bem dele, engaje ele, nutra ele para ter uma rede social igual a minha. Pô, são 10 anos, óbvio que você sempre tem um hate ou outro, mas pouquíssimo hate. A maior parte você tem uma comunidade de fato. Então, Agora, um ponto que eu queria chamar a atenção do que você disse é a questão de ter um propósito, né? Não adianta você ter a rede social só por ter a rede social. Qual que é o seu objetivo com aquela rede social? Onde é que você quer chegar ali? Porque aí isso constrói toda a sua narrativa em cima disso, né? Agora, você vê que isso como você disse, é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Exato. Olhando para trás e ligar os pontos é facinho. Mas na Play Kids você usou uma estratégia também de marketing de influência. Super. Vocês cresceram bastante justamente contratando vários canais, para poder divulgar aquilo ali. Você consegue vincular esse seu histórico e toda essa rota? Total. Isso foi no PKXD. O PKXD foi um game que a gente lançou um pouquinho antes da pandemia. O PKXD foi um dos maiores games infantis do mundo. Ele chegou a ser... a gente só perdia pro Roblox, tá? E a gente é melhor do que o Roblox de verdade, né? Então... e o PKXD foi um momento da minha vida muito gostoso, porque a gente tinha acabado... O Play Kids também foi uma empresa que a gente fundou, que eu fundei, fantástica. Só que a Play Kids já tinha ficado grande, a gente estava no processo de venda de Play Kids e eu não queria ser vendido junto com a empresa. Eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não queria ser vendido junto com a empresa. E dentro do Play Kids a gente tem, né, nossa metodologia de inovação, tudo nasceu o PKXD. E o PKXD foi muito maluco que, para quem não sabe, eu sou sócio da Móvel. A Móvel foi uma das maiores investidoras aqui do Brasil. A gente tem dentro do nosso portfólio, a maior marca mais conhecida é o iFood, mas também tem Simpla, Play Kids, uma série de empresas no qual a gente investiu e faz a gestão e operação das empresas. E naquele momento, a gente estava com venda de Play Kids, crescimento absurdo do iFood por causa de pandemia, e o doido do Breno lançando uma empresa nova. Daí eu chego para os meus sócios lá, planejamento estratégico, eu viro para o Fabrício e falo, Fabrício, cara, Play Kids, a gente tá vendendo, olha esse negócio novo. Ele olha para mim e fala assim, cara, você tá de sacanagem? É sério que você quer fazer isso? Eu falei, cara, é sério, isso aqui dá caldo, olha aqui, deixa eu mostrar o mercado. Fiz um baita de um estudo, ele olhou e falou assim, pô, é verdade, o mercado endereçável é animal, tudo. Óbvio que a gente não contava ainda com a pandemia, tá? O mercado endereçável é animal, tudo interessante. Mas o que você vai fazer? Fala, já fiz alguns testes, olha aqui esses números de retenção, tudo estão super legais, a gente precisa escalar. Eu fui pedir um cheque de 40 milhões. Eu preciso de 40 milhões para fazer. Ele olhou para mim e falou assim, você acabou de dar saída do Play Kids, você tem a pachorra de chegar aqui 12, 14 dias antes do planejamento estratégico, vai pedir isso? Eu falei, cara, pô, confia em mim. Ele falou, não, confia em você super, mas faz um plano legal. Você tem coragem, e a gente tem um momento do planejamento estratégico que a gente junta os principais líderes de todas as empresas, e naquele momento ali devia dar umas 150 a 200 executivos, tal. Falou, você tem uma coragem de subir no palco e prometer um número maior do que o Play Kids no PKXD? Se você me provar que seu plano ele pode ter potencial maior do que o Play Kids, cara, a gente senta e conversa do investimento. Você só tem que aprovar com o Arthur O'Keefe, que era o CFO, que, cara, osso duro de roer. Peguei, montei o plano, estava confiante. O Play Kids, naquele momento, quando a gente vendeu o Play Kids tinha 6,5 milhões de usuários ativos mensalmente, que é o Monthly Active Users, né? Então, assim, pelo menos uma abertura no mês. E a gente tinha um DAU de mais ou menos
147 mil, que eram 140 mil crianças abriam nosso aplicativo todos os dias. Porra, um número super legal. Pô, como que eu vou fazer para bater esse número com o PKXD que está nascendo agora? Tudo bem que a gente já tinha lá umas estratégias, fui falar com o Arthur repetiu a mesma coisa do Fabrício. O plano tá bonito, tudo. Cara, promete um número que a gente ajusta o orçamento, não vou te dar os 43 nem pensar, mas a gente consegue te liberar 10 milhões de reais de investimento. Olha a escassez aí de novo. Exato, 10 milhões de reais no primeiro ano. Eu falei, beleza, mas vai ser a primeira vez? Ele falou, não. A gente te dá 3, que daí garante folha de time, essas coisas, tudo, e a gente vai liberando conforme as coisas. A gente tem que evitar o máximo de gasto de marketing, tudo. Na hora que eu voltei pro meu time com o planejamento, eu podia ter ido lá e falado assim, puta, cara, fudeu. A gente ia pedir 40, que vocês queriam, esquece, a gente não conseguiu nem 10%, nem 5% disso, tudo. Eu cheguei ao contrário, virei para ele e falei, galera, a gente teve o ok, tem um sinal verde. A gente tem caixa aqui, e daí isso é muito legal para startup. E a galera tem que começar a entender. O que fez o PKXD dar certo, a gente tinha claro o run rate. Cara, eu tinha que fazer dar certo em 12 meses. Se eu não fizesse dar certo em 12 meses, eu desligaria. Se eu tivesse conseguido o cheque de 43 milhões, eu teria 3 anos suave na nave. E eu ia perder o senso de urgência. Então, aquela atitude que o Arthur, o Fabrício tiveram junto comigo foi, fala assim, galera, vamos azeitar isso? Startup não tem tempo, o tempo custa muito caro. Ou a gente faz dar certo rápido, ou desliga e a gente faz outra coisa. Eu ajustei o plano, subi lá no palco e prometi. Meu time, cara, a gente fez todas as coisas do mundo, tinha que ser maior do que o Play Kids. Meu time chegou em 7,6 milhões de usuários ativos no primeiro ano. Eu virei só pro meu cofundador, o Charles Barros, na época. Virei pra ele e falei, Chalão, é o seguinte, cara, eu vou subir lá no palco e vou falar um outro número, tá? Ele, tá, mas toma cuidado. Eu falei, cara, fica tranquilo, o time tá aqui na frente, bota eles todo mundo na frente, que eu quero ver se os caras são comprados. Eu subi no palco e eu falei que a gente ia fazer 10 milhões de usuários ativos mensalmente no primeiro ano. E a gente montou uma baita de uma estratégia legal. Naquele momento, todo mundo com medo, desesperado, mas muito confiante. E no final do primeiro ano, a gente entregou 14 milhões de usuários ativos. Então, assim, foi um recorde completo, sem contar depois que a gente teve o advento da pandemia e o PKXZ estourou. Mas o legal disso é, mais uma vez, uma meta muito agressiva, associada com um bom planejamento estratégico, nos permitiu fazer testes e tentativas até a gente achar um modelo de negócio que fosse escalável, que daí foi o lance da parte de community manager que a gente fez de fato. O que a gente começou a pensar? Eu não tinha dinheiro para fazer mídia. Eu tinha perdido o meu principal alavanca de crescimento, que era o Play Kids, porque eu pegava o Play Kids, usava o Play Kids de display para o PKXD e trazia usuários para o PKXD. Eu estava com 1.200.000, 1.300.000 usuários. O que foi a minha ideia ali? Eu falei, cara, vamos usar a nossa própria comunidade, esse 1 milhão de jogadores, para trazer mais usuários. Então eu dava como se fosse um referral de moedinha. A gente viu que aquilo ali não estava escalando, porque era criança, era difícil comunicar tudo. Cheguei para o Charles e pensei, falei, cara, e se a gente fizesse ao contrário? Se a gente pegasse YouTube e eu trouxesse conteúdos do YouTube porque eu sabia que conteúdo funcionava no Play Kids, para dentro do game e a gente fizesse um display ali dentro, para eu divulgar os nossos parceiros do YouTube. Eu falei, cara, não, porque a criança vai estar lá, na hora que ela clicar no YouTube, o YouTube não dá para fazer embed dentro, né? Não dá para embedar o negócio. A gente vai perder o usuário. Eu falei, não, se a gente alinhar com ele, o tipo de conteúdo que ele fizer for mostrando uma curiosidade do jogo, um item especial, a criança vai voltar para resgatar. E para isso, ele pega e pede para ele estar inscrito. Cara, a gente fez uma máquina de criar canais no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos. E daí a gente, no lugar de grandes criadores, a gente via quem conseguia criar conteúdos ali interessantes. Então, Peter Toy, a gente convidou ele para participar do nosso programa de Creators. Ele tinha mais ou menos 8 mil inscritos. Em poucos meses a gente transformou o canal em mais de 1 milhão. Hoje ele tem mais de 5 milhões. E a jornada era essa. A criança ia, entrava no PKXD, a gente subia assim, saiba o segredo da casa mágica e não sei o quê. Ele clicava no vídeo do Peter Toy ia lá, contava a história, o enredo, se inscreva para ganhar o item especial. Se inscrevia, ele voltava para resgatar isso dentro do PKXD. E daí, graças a essa estratégia, a gente saiu de 1.200.000 usuários para 14 milhões no primeiro ano, 28 no semestre seguinte, e no segundo ano daí sim teve o advento da pandemia, que impulsionou tudo. A gente bateu 65 milhões de usuários mensal,
com um DAU, Daily Active Users, superior a 7 milhões de usuários. Daí você não tem noção do que era a loucura da minha vida. Uhum. Que ter um produto que 7 milhões de pessoas usam todos os dias é uma loucura. Assim, a gente tinha nossa infraestrutura, o lobby, servidores e tal. Cara, a gente recebia mais pessoas do que o iFood todos os dias. Agora, você vê, fantástico, né? Essa questão da escassez, de novo, que se você não tivesse tido escassez, tá aí Eu teria caso gastado, prático. eu teria gastado de mídia, era a forma mais fácil. E eu acho que você personifica o perfil do empresário raiz brasileiro, aquele que não tem recurso, tem uma criatividade absurda, e isso facilita a disrupção de mercado, porque Sim. ele é obrigado a pensar fora da caixa. Mas eu ainda tenho uma dúvida sobre o que motiva esse empresário brasileiro a empreender desse jeito. Se ele faz isso por falta de opção ou por opção, Tá. que ele escolhe. Se ele faz isso porque ele não quis ser um funcionário, ou se ele se viu numa situação que ele precisava fazer isso. Como é que foi isso para você? Você pensou nisso? Tinha outra opção ou não? Na minha vida, não. Pro que eu almejava. E também tem o negócio que é. Eu tô com a minha esposa tem 25 anos, né? A gente se conheceu na escola tal. E a gente tá junto até hoje. E ela sempre falou, assim, eu nunca conheci alguém que desejasse tanto igual você. Então, eu sempre fui, cara, obstinado. Então, o lance de, pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho e tal, eu naturalmente sempre fui assim. Eu lembro que, cara, eu não tinha absolutamente nada. Eu falava, pô, eu quero ter uma casa muito legal. Eu vou ter um carro foda. Eu vou viajar e conhecer o mundo. Então, eu sempre desejei muito. Só que eu sempre fui aquele cara de não é que desejar e ficar, ai, meus céus, quando vai acontecer? Será que eu rio na Mega Sena? E nem jogo, não. Eu tinha objetivo. Pra mim era muito claro, ó, esse ano eu tenho que evoluir isso, isso, isso. Esse aqui eu tenho que conquistar tal, tal coisa. Então era bem, quase estratégico, né? Eu desenhava muito isso. Então, eu acho que o meu perfil sempre foi, eu empreendo porque eu sei que é a forma que eu posso gerar mais valor para mim e para os meus colaboradores, que também é uma coisa muito gostosa, assim, eu ver que todo mundo que passou pelas minhas empresas hoje estão bem e eu consegui fazer o bem não só para mim, mas para todo mundo, porque ninguém faz nada sozinho. Eu posso até fazer mais rápido sozinho, mas eu nunca vou muito longe. Então eu conseguia criar uma cultura empresarial muito forte. A gente conseguiu fazer. Cara, tem pessoas que trabalham comigo desde a época da Fingertip, minha primeira empresa. E estão comigo até hoje. Assim, eu tenho um estagiário que entrou no Play Kids que hoje é diretor do iFood, diretor de produto do iFood. Então, Legal. isso para mim é muito gostoso. Mas eu acho que a maior parte dos empreendedores do Brasil ainda, cara, eles caem no empreendedorismo. Porque eles. E daí isso eu acho que é um pouco de erro também. Eles começam porque eles acham que vão ganhar dinheiro. A maior motivação é sempre a escassez. Pô, eu quero ganhar dinheiro, só que eles não se planejam, eles não se organizam tanto. E daí, basicamente, o que era para ser um negócio legal vira ali o dia a dia dele. E ele vira um resolvedor de problema, ele quer pagar a conta no final do mês, quando sobra para ele fica super feliz, quando não sobra ele fica, puta, o que eu tenho que fazer? Então, se o Brasil ele tivesse um pouquinho mais de preparo e apoio para esses empreendedores terem uma estrutura melhor e voar, eu acho que a gente seria fantástico. Que aí vale a pena eu vou fazer um adendo muito grave, né, grande ali no PKXZ e no Play Kids. Uma das coisas que eu acho que e daí é mérito do Fabrício, que é o meu sócio, e da galera da Móvel. A gente tinha uma diferença absurda para empreender e ter sucesso nas nossas empresas. O CNPJ Play Kids era fudido, não tinha dinheiro, cara, a gente tinha run rate, senão a gente matava. O executivo Breno, o executivo Charles, salário garantido. Aí sabia, cara, eu não tinha preocupação se eu ia ter que pagar a folha ou não. Que tanto é que quando ele fez o investimento dos 3 milhões, ele falou, ó, isso aqui é para garantir o salário da galera, fica tranquilo, vai, segue, a gente tem que ter uma boa cultura, um bom ambiente, vocês têm que gastar a energia de vocês 100% para achar produto market fit e fazer o crescimento. Isso era, cara, a cereja do bolo da Móvel. Então, nosso modelo de gestão ali e de incubação e de aceleração era muito esse, ó, empreendedor, óbvio que a gente não era, nossa, multimilionário, não tava com Porsche naquela época, mas assim, seu salário, cara, pagar as contas de casa, que é a maior dor dos empreendedores hoje do Brasil, não se preocupa. Gaste a sua energia 100% em fazer a empresa e o produto funcionar. Por isso que a gente conseguia escalar tão rápido. Por isso que a gente conseguia construir as coisas tão rápido. Então, esse era um outro asset
muito bom da nossa empresa. Deixa eu mergulhar um pouquinho nessa parte que você estava falando. Primeiro, Móvel e iFood, né? São Aham. duas empresas que a gente se inspira bastante em relação à cultura. É referência de como que se implementa a cultura e a cultura dessas empresas, né? Você ajudou a construir isso. Como é que é a sua receita de bolo? O que que é cultura para você? Como é que você constrói cultura no seu time? Frequência, repetição, 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 repetição. A cultura, ela precisa estar muito clara nas atitudes diárias de todos os seus colaboradores e principalmente dos líderes. Uma das coisas que eu aprendi ali indo para a Móvel foi muito louco, porque assim, cara, a gente fez o desbloqueio, eu e o Paulinho. No desbloqueio hoje, olhando de trás para frente, eu consigo entender muito bem que lá eu já tinha uma cultura muito forte de execução, objetivo, direção e tal. Na Fingertips, que foi a primeira empresa que eu vendi, que foi a pior venda da minha vida, todo mundo achou que eu fiquei milionário, eu fiquei, cara, devendo, fui errado e tal. Eu já tinha uma cultura muito forte, que era uma cultura criativa, eu queria solucionar problemas, eu atendia o cliente, era uma cultura que não estava estruturada, mas a gente via vários elementos. Logo quando eu virei sócio da Móvel, ali, eu entendi, e isso é muito bom, de novo, tem que dar mérito para as pessoas. O Fabrício, que é o fundador da Móvel, hoje está na Prozos, ele é um cara muito CDF. Ele é um cara muito estudioso. Ele estuda muito e fazia todo mundo estudar muito. E ele foi para Stanford e voltou de Stanford lá. Isso, cara, a gente tá falando de 2012. 2012, 11. E ele já veio com um negócio de mentalidade da cultura, muito da cultura do que era Google, o que era Microsoft, o que era Apple e tal. E ele trouxe isso e falou, cara, a gente tem que fazer a cultura da Móvel tem que ficar forte, a gente tem que fazer estrutura, tem que fazer assim. E aí a gente começou, o que a gente não abre mão? O que a gente precisa ter de cultura forte, de fato, para fazer empresas crescerem, serem sólidas? E a gente nunca abriu mão da nossa cultura por faturamento, por investimento, por uma grande parceria. Nunca. A cultura sempre foi o mais importante. E era uma cultura da empresa da Móvel, na época, muito baseada em resultado, fatos brutais. Então, assim, eu preciso te dar feedback, porque é só com feedback que você vai crescer. Depois que a gente até virou adultos responsáveis, sabe? Mas você precisa entender que você precisa melhorar, você precisa evoluir, eu estou aqui para te ajudar. A gente tinha um DNA de inovação muito forte, que a inovação faz parte da criação, né, e o conceito da nossa empresa. Então, esse é o ambiente para você errar. Erre em segurança. Uhum. O erro é a forma mais rápida de aprendizado, então a gente tinha um ambiente muito propício à inovação e gente que é com pessoas que a gente cria tudo. Sem as pessoas a gente não consegue escalar. E a gente replicava muito isso. E a gente tinha na cabeça uma clareza que é técnica. Tudo que é técnico a gente desenvolve, cara. É papel do gestor montar plano de carreira, ajudar a desenvolver tecnicamente. Cultura, não. Cultura, ou você tem alinhamento ou você não tem alinhamento. E a gente não abria mão nunca da nossa cultura. Então, todas as nossas contratações, a gente escalou super. Quando eu cheguei à Móvel, a Móvel tinha, umas 50, 60 pessoas, nem isso. A gente passou, quando fala né, o grupo inteiro, mais de 10 mil pessoas, 12 mil pessoas lá atrás. A cultura era sempre nosso balizador para contratação. E tentando tangibilizar mais para a galera o que é cultura, cultura basicamente é igual educar filho para quem tem filho. Você ensina o seu filho dentro de casa e você espera quando você não esteja perto do seu filho, ele repita os mesmos comportamentos que você está passando, os princípios dentro da tua casa. E quando você tem um irmão, fica mais legal, porque ele fica igualzinho a empresa mesmo. Se um filho seu sai um pouquinho, o outro olha e fala assim, não, a mamãe, papai não é desse jeito que você ia fazer. Quando uma cultura empresarial está forte, é exatamente isso. Quando um colaborador seu pisa fora da linha, o outro fala assim, cara, não é assim dessa forma que a gente tem que fazer. Então é muito mais do que gerar o resultado, é como a gente gera o resultado. Porque daí fica sólido, fica frequente, fica escalável. Imagina, iFood na pandemia, como a gente sai de 170 pessoas para 3 mil se a gente não tivesse uma cultura forte. Esse playbook é muito importante. Curiosamente, essa semana, contar uma história pessoal, né? Meu filho chegou em casa chateado porque não pôde jogar bola. A professora proibiu jogar bola. Por que não pôde jogar bola? Não, porque o fulaninho aprontou na sala e aí agora ninguém pode jogar bola. Mas como assim? Por que ele aprontou e você não pode? Pai, a gente é um grupo. Eu comecei a rir e falei, tá certo, é isso daí, essa é a cultura, é exatamente isso que você estava comentando. Daí não abre mão dos valores. Então, assim, a cultura, óbvio que
não é fácil fazer, ela precisa ser regada todos os dias, e daí a gente tem metodologia que a gente aplica lá, que hoje eu ensino para que ajude a fazer essa construção. Exemplo, nossa meta, nosso bônus, dinheiro no bolso, 30% era baseado em cultura. Legal. Adesão à cultura, senão você perdia 30% do seu bônus. E a gente avalia e fala o que é, quem são as pessoas referentes e tal. Todo o nosso feedback é baseado, tem um pilar técnico, mas mais baseado na parte da cultura. Toda vez que a gente vai fazer comunicação em massa, né, para a galera, sempre tem um pilar, algo da cultura que a gente pega e repete, fala. A cultura é algo tão forte, que olha que louco. Cara, isso dá muito orgulho. Fabrício sai da Movile, a gente compra um monte de empresa, investe, tal, as empresas crescem, baseado em duas coisas: modelo de gestão e cultura. A gente pega o iFood está crescendo super bem e tal. A gente implementa 100% da nossa. Daí o Fabrício vai para lá, assume como CEO, vários executivos vão para ajustar, a criar cultura, processo e tal. A gente pega, arregaça, vira um monstro que é. Fabrício sai agora, vai para a Prozos. Primeira ação que ele faz na Prozos, ele monta o guide chamado Prozos Way, a cultura da Prozos. E a gente vai conseguir fazer o que a gente fez nas nossas empresas no Brasil, a gente vai conseguir fazer, o Fabrício vai conseguir fazer lá na Prozos. E eu não tenho dúvida que vai dar certo, porque são as pessoas. Agora a gente falou de tanto sucesso, mas tanto sucesso, que parece que a gente acerta muito mais do que erra, quando na verdade é o contrário, né? A gente erra muito mais que acerta. Você comentou, inclusive, na Fingertips que você foi uma venda mal sucedida, não foi uma venda boa. Quando você olha para trás, olhando os seus erros, onde é que você vê os principais erros, aqueles que você aprendeu mais? Cara, a primeira coisa que eu vejo é muito lá no começo, a imaturidade, o ímpeto do jovem e tal, é não acreditar em planejamento e olhar as coisas, estruturar as coisas. Eu lembro como se eu fosse hoje. Eu acordava e falava, porra, eu adoro minha vida, eu não sei o que eu vou fazer, quais problemas eu vou enfrentar, cada dia é um dia, eu odeio rotina, então eu acordo tal horário, faço tal coisa, e a consistência cara, vetor fundamental para o sucesso. Disciplina. Assim, disciplina, é disciplina, cara. Então, eu era extremamente indisciplinado, então, ao mesmo tempo, isso era legal que eu era o doidinho da inovação, mas se eu tivesse sido um pouco mais disciplinado comigo mesmo, eu teria ido muito mais longe. Hoje eu olho isso. Segunda coisa que eu acho que eu errei muito eu tenho uma frase hoje que eu uso muito, que é melhor um fim com dor do que uma dor sem fim. Então, cara, eu acho que eu estiquei muito a corda em algumas coisas. Eu evitava. Eu sempre fui um cara que eu nunca tive problema para ter conflitos, mas eu odiava desagradar as pessoas. Então, de vez em quando eu esticava muito algumas decisões que eu poderia ter sido mais efetivo, isso sem dúvida nenhuma. E, cara, as outras coisas eu acho que fazem parte do aprendizado. E como a gente fala de erro mesmo, sem dúvida nenhuma, eu acho que eu tô sentado nessa cadeira aqui, batendo papo com você, porque eu tive um asset só, que eu tive mais coragem de errar do que a maior parte das pessoas. Eu não ligo pra... Cara, eu tenho zero vergonha de chegar, não. A gente faz a reunião mensal de resultado, né? Cara, eu tinha zero vergonha de abrir meu slide e falar assim, nesse mês eu não acertei nada, eu tô a 42% abaixo da meta, mas eu aprendi isso. Então eu sempre fui o cara de errar mais, de tomar mais risco. E daí vem as recompensas do lado. No começo, era maluquice. Depois que eu entendi a disciplina, o planejamento, eu consegui colocar o que a gente chama de guarda-rail para errar, mas errar dentro de um formato que não prejudica a empresa, não prejudica o dia a dia, tudo. Porra, daí virou uma máquina de fazer coisas e aprendizado. Mas sem dúvida nenhuma, se eu tiver que colocar numa balança, tem muito mais erros do que os acertos. Só que esses acertos geralmente são exponenciais e daí tem o crescimento das empresas e dos projetos. Nas startups a gente leva sempre a ferro e fogo um framework de teste de hipótese, né? Exatamente porque você tem que testar. Já que você erra muito e quando você acerta, o incremento de cada acerto é muito pouco, não existe ter uma bala de prata, não existe fórmula mágica. Então, se você não tiver uma metodologia de
como saber o que que você está testando, testar, medir, parar de errar o mais rápido possível, repetir o acerto centenas de vezes, porque aquilo ali só vai impactar um pouquinho, você não sai do lugar. É. E essa disciplina é fundamental. É a famosa escadinha. Você vai incrementando de pouquinho em pouquinho, vai subindo de pouquinho em pouquinho. De vez em quando você acerta também, que daí você dá um salto. Mas precisa ter esse processo. E daí outra coisa que a gente falava muito, que daí é a metodologia que a gente chama de jet ski e tudo, lá os erros precisam ser compartilhados. E não é para ser punitivo, é para conhecimento, para que os outros times, as outras pessoas também entendam, evitem ou, cara, ajudem na colaboração de solução daqueles problemas. E ciclos extremamente curtos. Nas nossas empresas até hoje, é ciclo semanal, cara. Uhum. Tem que ter acompanhamento semanal, você tem que fazer ali o teste, você tem que ter a nova hipótese. E uma das coisas que os brasileiros erram muito, e daí eu acho também um pouco da nossa cultura, a forma de viver, e hoje eu estou morando lá nos Estados Unidos e eu vejo que nos Estados Unidos é bem diferente, a maior parte dos empreendedores, das pessoas de produto, das pessoas de tecnologia, se apaixonam pela solução e não pelo problema. Aham. Você tem que ser apaixonado pelo seu problema. A solução é temporária, é pontual, e ela precisa de evolução constante. Então, esse aspecto, para mim, aqui eu acho que é o que faz vários empreendedores não terem sucesso. Eles ficam muito apaixonados na primeira solução ou na solução mágica. O problema é que risco para o empreendedor é bem aquela máxima de risco-retorno, né? Uhum. Mas todo empreendedor, ele quer arriscar o mínimo possível. Ele não tem um empreendedor que pensa, não, agora eu vou dar all-in porque eu gosto muito do risco. Ele faz isso porque ele precisa, Uhum. porque ele realmente chega naquele ponto. E ao mesmo tempo eu já vi você comentando que olha mais um Elon Musk, por exemplo, com muito mais apetite a risco, sendo mais interessante como empreendedor do que um Steve Jobs que tinha menos Sim. apetite a risco. Esse equilíbrio ali do risco, e aí você falando que gostava muito do risco e sempre tinha bastante apetite. Como é que você lidava com isso? Uhum. Até onde vai o limite do risco nesse caso? Cara, é o que a gente chama de 80-20, né? É a ambidestria que eu ensino hoje em dia também. Qualquer operação, ela precisa ser saudável e você tem que fazer ela funcionar, né? Então, assim, você tem que ter 80% do seu time, energia, fazendo pagar conta, cara. Não pode fazer isso. Só que os outros 20%, cara, skin the game. É arriscar verdadeiramente. É conseguir fazer com que esses 20% do seu tempo, do seu time, do seu esforço e tal, criem alavancas de crescimento absurda. O pessoal ou acha que é uma coisa ou outra, entendeu? Ah, eu não estou crescendo, coloca todo mundo em inovação, vamos fazer acontecer. Puta, a empresa se fode, quebra. Ah, não, aqui a gente está estável, vamos ficar aqui até secar o pote. Não, cara, tem que ser ambidestro, de verdade. Todos os meses, e eu falo muito isso, a partir do momento que a tua empresa tem um departamento de inovação só, Aham. ela está fadada ao fracasso. Inovação tem que ser uma inovação contínua, você tem que estar lá sempre com esses projetos e oxigenando a estrutura da sua empresa, oxigenando ali o seu dia a dia. Então, fazer esse comparação ajuda. E, sem dúvida nenhuma, planejamento. Você tem que saber até que ponto você pode errar. Até que ponto é saudável ainda para sua empresa errar, tanto financeiramente quanto a partir de estrutura. Mas o que não dá é ficar mantendo o status quo. Assim, você sempre tem que buscar. E daí é uma coisa que eu falo para todo mundo. Startup, empresa, ela só precisa ter uma coisa: crescimento. Em qualquer linha, mas ela precisa ter crescimento. A partir do momento que a tua empresa começa naquela curva S, cair ou ficar estável, você tem um problema sério. E aí esses 20% te ajudam a sempre te motivar e sair desse status quo, sabe? Então tem que ter crescimento. Daí pode ser usuário, pode ser receita, pode ser retenção, tempo de o que você quiser, mas tem que ter crescimento. Você tem uma passagem fantástica que foi uma visita que você foi fazer a Apple lá nos Estados Unidos. Você foi convidado à Apple e é bem curiosa essa passagem, né? Conta pra gente como é que foi. Ai, cara, essa eu acho que é uma das maiores vergonhas da minha vida e a galera adora até hoje. Mas lá na época do desbloqueio, eu recebi dois convidados ilustres dentro do meu escritório, que eu não tinha a menor ideia de quem que eram. E eram dois gringos que eles queriam desbloquear o telefone e queriam que desbloqueasse rápido. E como
sou produtor, gosto de dinheiro, né? Eu tinha criado lá um sistema chamado Fastlane, copiado lá da Disney. Ó, você quer que eu faça na hora seu telefone? Naquela época eu cobrava R$ 600 para desbloquear cada telefone, eu cobrei 900 para furar a fila. Tem os caras, não, quero que fure a fila, só que eu quero acompanhar, tá? Em resumo, fiz o desbloqueio na frente das duas pessoas, eles ficaram super curiosos, eles não conseguiram entender ali como estava funcionando e por que estava funcionando. Um deles tirou um Macintosh da mochila, abriu, espetou o cabo, começou a olhar, daí começou a me questionar, cara, o que você fez? Que modificação você fez? Eu falei, não, fiz o desbloqueio, o que você pediu? Ah, mas você alterou o software. Eu, não, zero alteração de software. Eu adicionei software. Adicionar software, o produto é teu, você pode fazer o que você quiser. Ele, pô, tá funcionando, que legal, tal. Daí eles me deram um cartão. Um era um cara da Apple e o outro era da AT&T. Naquela hora, literalmente veio aquele velho ditado, né? Quem tem medo. Eu fiquei, putz, cara, o que vai acontecer agora? Os caras levantaram, pagaram e foram embora. Passaram uns meses, eu recebo uma ligação primeiro, de uma pessoa falando português perfeito. Perfeito. Olha, eu sou da Apple, de Cupertino. A gente queria te convidar para vir para uma reunião, tal, aqui. Queria saber se você aceita ou não aceita. A gente vai te mandar a carta convite também. Ela vai chegar pelo correio, mas a gente vai mandar no seu e-mail. Queria confirmar seu e-mail. Tal. Eu falei, caralho, que animal. Ligo pro Paulinho. Paulinho, deu certo, finalmente. A Apple notou a gente. Agora, a gente vai ser contratado ou eles vão produzir, fazer alguma coisa, tal. Daí fiz todo o processo, cheguei no aeroporto lá de São Francisco, motorista me esperando, com plaquinha, com meu nome, aquelas coisas que, cara, viajei de executivo, coisa que nunca tinha feito na minha vida. Fui participar da reunião, né, o motorista ainda alertou, chega mais cedo, porque tem um briefing da Apple, papá, não pode falar o que acontece e tal, documento. Preenchi tudo e fui entrar na sala de reunião. Quando eu entro na sala de reunião, esse executivo que tinha ido lá me visitar, acabou que a gente trocava muita mensagem, ele acabou virando um querido, me recebeu com um baita abraço. Breno, que bom! Ele era casado com uma brasileira na época. Breno, arranhando português, lá super divertido. Espero que você goste, vamos subir na sala tal. Passa no Café Mac, eu vejo o Infinity Loop por dentro, nunca tinha entrado no Infinity Loop. Achei a coisa mais fantástica do mundo. Ele mostra, olha ali a sala do Steve Jobs, tal, do caramba, é aqui, aquela sala ali e tal. Bora subir para a sala de reunião. Sobe para a sala de reunião, entra na sala de reunião, uma mesa gigante, igual aquela de filme, madeira, cara, tal. Eu começo a ler as plaquinhas, assim, tal, advogado, Breno, advogado, design, produto, tecnologia, advogado. E eu olho e falo assim, cara, fodeu, que eu tô fazendo aqui? Ele vira, quer água, café, alguma coisa, tal. Eu falei, não, tô bem. Sento no meu lugarzinho, de repente começa a chegar as pessoas, mais engravatadas, tal, senta. Daí vem um cara com camisa florida, que devia ser o designer, um outro tal, sentaram todo mundo na mesa. De repente, a primeira pessoa lá pegar, o advogado mais carrancudo, que bom que você veio, tal, mas antes da gente começar a fazer qualquer coisa, eu preciso que você leia e assine isso daqui. E, o cara tira um calhamaço de papel, bota em cima da mesa. E nada mais era ali do que um documento de NDA, mas eu era novo, não sabia o que era direito, tudo. Começo a tentar ler o documento gigante. Daí tinha não pode, não sabia que era uma estrutura de NDA. Eu viro pro executivo da Apple e pergunto assim, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tô aqui convidado ou sou obrigado a ficar? Pô, não, você é meu convidado, você tá louco? Por quê? Não, porque eu preciso ir no banheiro. Ele, cara, então faz o seguinte, vou te levar. Na hora que você terminar, me manda um SMS, porque ela tem a parte de segurança, são sempre 2 bytes para, né, um badge duplo, porta dupla para você entrar. Naquela época não existia aplicativo, não existia nada. Manda um SMS para mim, que daí eu desço para te buscar. Eu falei, não, tudo bem, isso, cara, não tô legal, não comi alguma coisa que não me fez bem, mas eu te aviso, obrigado. E na época do desbloqueio do telefone, era muito normal eu viajar pela Europa e por outros países fazendo desbloqueio. E nessas viagens, cara, já teve tentativa de assalto, já teve um monte de coisa, e eu tinha um kit de sobrevivência. O que é esse kit de sobrevivência? Quem me conhece sabe, na minha mochila eu sempre ando com uma cueca, uma camiseta, meu passaporte. Cara, se eu precisar, mochilinha nas costas, e vou embora. E eu fiz exatamente isso na época. Eu peguei, desci, cara, que ele me colocou lá no térreo, eu saí do prédio, mochilinha nas costas, Nextel pro meu pai na época. Pai, a Apple, tô aqui com um monte de advogado, não sei o que é, tô morrendo de medo, ele corre pro aeroporto e tal. Eu catei, fugi da reunião da Apple, fui direto pro aeroporto, comprei a primeira passagem que eu consegui, que foi San José, depois San José, Los Angeles, Rio de Janeiro, eu acho.
e voltei correndo pro Brasil, deixei a reunião lá, ninguém entendia o que tinha acontecido. E daí, depois de um tempo, o pessoal, cara, o que aconteceu? Porque você foi embora, porque você fugiu. Eu expliquei que eu tava com medo, eles falaram, galera, Breno, você é doido? Era só um NDA pra gente contar uma coisa animal. E, cara, eu falei, putz, e agora como a gente faz tal? E daí acabei assinando depois o NDA e era um convite pra gente participar do que era, o que seria agora, né, a loja de aplicativos da Apple, que virou o que virou. Então, basicamente era para eu ter um acesso antecipado, daí eu deixaria de desbloquear, começaria a fazer aplicativos, que daí foi da onde nasceu a minha primeira empresa formal mesmo, que foi a Fingertips. Uhum. Fantástico essa. Hoje é fantástico. No dia, ó, chorava no aeroporto, passava em todo lá, a security point do aeroporto. Cara, vou ser preso agora, meu Deus, que merda, o que que eu fiz? Tal. Cheguei no Brasil, cara, literalmente chorando. Sabe, você desce, cara, eu acho que eu nunca fiquei tão aliviado de chegar no meu país, cara. Se tivesse escadinho, eu tinha beijado o chão, assim, cara. Nossa. Me parece que você levou a Play Kids do 0 ao bilhão, né? Foi o maior sucesso dentro da Mobile durante De aplicativo, sim. de aplicativos durante um período. Esse foi o seu marco mais épico? Como é que você olha a Play Kids nesse? Cara, eu acho que cada empresa que eu passei, eu tenho algo animal pra falar, assim. A Play Kids, sem dúvida nenhuma, foi o produto que eu tenho mais orgulho da minha vida. Assim, se falar, pô, cara, o que que você fez na tua vida que te deu mais orgulho? Orgulho foi o Play Kids, porque o Play Kids foi o primeiro aplicativo Kids em alta escala. A gente era quase, né, para ficar claro para as pessoas, a gente era um Netflix for Kids super, cara, controlado, zero ad, fiz para as minhas filhas. E foi um produto que ele foi tão foda pela equipe que a gente montou. A gente tinha os melhores designers do mundo, a gente tinha um cara técnico do mundo, a gente fazia tudo ao concurso. Imagina que um produto brasileiro participar de 3 vezes do keynote da Apple. A gente teve o Play Kids apresentado no keynote de lançamento de iPhone, Apple TV, Apple Watch, apresentado pelo Ed Q, que pode ser o novo CEO da Apple no ano que vem, apresentando assim, eu queria agradecer a presença de produtos fantásticos como o Play Kids. Pô, escorreu uma lágrima. Consegui montar escritório no Vale do Silício. A gente teve acesso a hardware da Apple antes de ser lançado. A gente recebeu o Apple TV, a gente recebeu o Apple Watch antes do mundo ver os hardwares, a gente estava lá dentro desenvolvendo. Então, assim, como produto, sem dúvida nenhuma, o Play Kids foi, assim, para mim, fenomenal. Só que o Play Kids, daí, produto, cultura, foi muito foda, criação do zero e tal. O Play Kids teve 2 grandes problemas que daí o Breno não conseguiu solucionar. Um foi escolher o momento certo da saída. A gente ficou, de novo, apaixonado ali pelo nosso produto. A gente poderia ter dado saída nele uns 2 a 3 anos antes e ter aproveitado uma onda do mercado e ter pego, cara, um super edge. A gente meio que errou isso. E o segundo ponto foi que eu não deveria ter tido um envolvimento emocional tão grande, que eu tinha uma imaturidade ali mesmo executiva. Tanto é que quando a gente fez a venda, o meu lance de não querer ir junto, tudo, era uma imaturidade que era assim, pô, eu não quero alguém pitacando no meu negócio. Já que eu vou, toma pra você, sabe? Então, eu preferia, para não sofrer com as decisões erradas. Daí o PKXD, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de escala e de repetir a fórmula de sucesso, cara, eu aprendi o caminho. Eu tomei a cabeça. O PKXD foi, para mim, a prova de execução. Foi aquele, eu escolhi a dedo quem ia estar comigo. Eu tinha um planejamento muito claro, graças aos 2 primeiros co-founders que eu escolhi, que é o Charles e o Caio. E eles, cara, eram muito amarrados. A gente era, cara, unha e carne. Não saía do escritório, tudo. Eu tinha muito claro, porque eu já tinha feito antes, eu sabia exatamente o planejamento que eu queria no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Quanto mais a gente conseguisse puxar e antecipar isso melhor, por incrível que pareça, a gente fez 10 vezes mais o número do Play Kids, mais fácil. Então isso foi muito gostoso. Então, quando a gente fala assim de case de escala global, sem dúvida nenhuma o PKXD, que saiu do 0 para 65, quase 70 milhões de usuários. E essa última fase, essa última temporada que eu passei agora, esses últimos 3 anos no iFood, também foram importantíssimos para a gente trazer alguns elementos legais assim para a mesa, que é um produto
produto de altíssima frequência, um produto que hoje ele virou sinônimo de ação, né? Então, assim, ninguém fala, pô, vamos pedir um delivery? Ou, nossa, vamos pedir como que é lá, uma comida de entrega, não. Você pode não usar o iFood, mas fala assim, vamos pedir um iFood hoje? Aham. Nossa, amor, o que a gente vai comer hoje em dia? Vamos pedir um iFood? Então, cara, isso virou um verbo, isso virou uma ação. Isso pra mim é muito foda. E ter um impacto, porque eu já tinha um impacto muito legal no PKXD. Quando a gente passou pela pandemia, e a quantidade de histórias legais que a gente recebia ali de pais e de mães que conseguiam interagir, falar com os filhos estavam interagindo com outras crianças. A gente deixou uma pandemia mais soft. Cara, o bem que o iFood faz hoje para uma parte É. gigantesca da sociedade, isso não tem preço. Assim, é óbvio que nem tudo é unânime e tal, mas a maior parte é, pô, hoje eu tenho um emprego, hoje o meu restaurante funciona, hoje eu tenho isso, e a gente vê que tem ali no nosso ecossistema 8 mil colaboradores diretos que acreditam, trabalham todo dia alinhados com isso. A gente tem mais de 400, hoje vai 50 mil estabelecimentos onde, cara, nutrem isso e trabalham, quanto a gente gera de economia, quanto de trabalho indireto que a gente tem. Mais de 800 mil drivers no Brasil todo. Cara, é um negócio maluco. É assim, que a gente, quando a gente começou a operar, tinham 7 mil entregas no mês. Eram Uhum. 45 pessoas. Então, fazer essa construção, e o melhor de tudo é poder sair e ver, igual, não tô falando do Breno sair, quem sou eu, pelo amor de Deus? O Fabrício poder sair da direção da empresa e ver que ela funciona graças à metodologia, gestão, processo e cultura, porra, não tem preço. É muito foda. Então, eu posso falar que hoje eu tenho cases, né, em todos os tamanhos de sucesso e que eu levo com muito orgulho. Então, se eu tivesse que falar um só, não seria justo, mas cada um teve o seu papel ali. Em muitos desses cases você fez o exit, né? Você fez o M&A, a gente vê que é presente na sua carreira o tempo todo. Tempo todo, Isso é planejado desde o início? desde o início. Você já cria pensando na venda? Como é que funciona esse planejamento de M&A? Assim, cara, falar que, ai, eu não gosto muito de faragem de efeito. Não, todo negócio tem que ser pensado para ser vendido. Ah, ou então você tem que pensar para. Eu não acho que é assim. Eu acho que M&A é uma estratégia que você tem para qualquer sócio para tentar resolver vários problemas. Então, exemplo, você pode fazer M&A para trazer tecnologia nova para a tua empresa para ser mais rápido. Você pode fazer M&A para trazer pessoas quando você não está conseguindo fazer aquisição ou adição de talentos. Você pode fazer M&A igual o iFood fez, foi uma máquina de M&A, a gente fez em determinado momento mais de 50 M&As num ano para ganhar espaço territorial. Então, M&A é uma estratégia, M&A é um planejamento. E sim, para os sócios, muitas vezes, M&A é uma forma de dar saída para os sócios e dar liquidez, dar ali o retorno do trabalho executado. Né? Então, assim, M&A é ferramenta que todo mundo deveria estudar, entender melhor e se alavancar sim em M&A. Então, ele encurta caminho. Ter dado as saídas, de novo, para mim é muito mais uma consequência do que objetivo. Uhum. O nosso objetivo sempre foi: vamos criar empresas grandes, empresas globais ou que tivessem impacto, né, global, onde a gente tivesse números. M&A vai ser uma consequência. Fazer que é diferente, né? Se você pergunta assim, pô, Breno, você fez vários M&As. Sim, eu fiz a saída do Play Kids. Por quê? Porque não fazia mais sentido do portfólio da Mobile. Porque se Uhum. fizesse, cara, a gente estava com ele ainda. Então, o M&A ali foi estratégia para a gente focar em outra coisa e não para me dar dinheiro no bolso. Essa é a principal diferença. Quando os empreendedores, eles ficam... Cara, isso foi muito legal. Eu mentoro muita gente, tá? Eu montei uma escola de negócio e bate-papo esses dias com um empreendedor que talvez falando exatamente isso. Ele, eu tô falando com um fundo tal, que eu tô querendo levantar dinheiro agora, eu vou fazer um round. Eu falei, tá bom, por quê? Não, porque, cara, a gente precisa do dinheiro e tal. Eu falei, mas a gente tem dinheiro na conta. Você tem um run rate ainda de quase 16 meses? Por quê? Não, porque eu quero. Eu falei, você quer colocar dinheiro no bolso? Agora, é sério que você vai vender 35% da tua empresa para pegar um cheque? Por quê? Porque você quer colocar dinheiro no bolso? Qual que é a tua dor real? Ele, porque eu quero comprar um carro. Eu falei, é sério? Você vai comprar um carro
E para isso você vai abrir mão de até 35% da tua empresa. Cara, vem cá, vamos sentar, você tá errado. Daí fui, expliquei, falei e tal. Então, assim, muitas vezes as pessoas acham que M&A é atalho. E daí, cara, você pode fazer a pior coisa da tua vida. Lembra que M&A é ferramenta. É ferramenta. O empreendedor em si tem vários formatos de ter secundária, liquidez, formato e tal. Não loteie a sua empresa sem um bom planejamento. Essa, para mim, é a maior dica que eu posso dar para os empreendedores. E vai desde a fundação, que eu falo muito para a galera. Ah, não junta 3 amigos, 33,3 para todo mundo, vamos lá, vamos ser felizes. Não é assim. Seja intencional. Bom, aí já nessa parte final, né, a gente vê que você deliberou em relação a, bom, agora eu quero mais tempo para a família. Sim. Sendo que na prática, pelo menos o que eu acredito, inclusive, é que não tem como separar muito o CPF do CNPJ, ainda mais quando você empreende, tá tudo bagunçado e aquilo ali você tem que colocar na sua rotina com disciplina para poder fazer parte do seu dia a dia e você toca desse jeito. Você, por muito tempo, não olhou esse lado, como é que você fez o equilíbrio família-trabalho ali nesse sentido? Hoje tem uma falácia grande que de vez em quando até eu falo, nossa, você precisa ter mais liberdade para você ter espaço para tua família, tal. Planejamento te permite isso. Se você tiver planejamento, te permite isso. Por isso que eu falo, mas jamais empreendedor vai conseguir sair da operação 100% ou não ter essa mistura do CNPJ e do CPF. O que aconteceu na minha vida foi o seguinte, você acredita que pessoas obcecadas têm sucesso? Quando você é obcecado por algo, você já viu isso acontecer? Eu era obcecado, então eu negligenciei tudo, tudo, tudo. Eu pesei 125 quilos, eu perdi meu cabelo, eu dormia no escritório, eu não vi muitas das vezes minhas filhas crescerem. Eu não estava presente em duas mudanças de casa que a gente fez. Eu peguei as fotos da Bruna quando a Bruna estava fazendo 13 anos de idade, eu estava só em 3 aniversários. Eu abdiquei de muita coisa para poder construir o que eu construí. Só que isso, ao mesmo tempo, foi combinado com a minha esposa, porque a gente era um time. Eu falava, meu amor, eu preciso de você aqui full time cuidando para que eu tenha tranquilidade. Sempre quando eu voltar para casa, tá tudo bem, não sei o quê. E eu te garanto que eu tô ali determinado 100% a fazer isso. Esse eu acho que foi um dos erros que eu cometi na minha vida. Eu não precisava ter feito 110% disso. Se eu tivesse um pouquinho mais de planejamento e maturidade naquela época, dava para fazer 80-20. Era 80% trabalho pra caramba, mas 20% sim a família. Eu conseguiria ter planejado melhor. Quando eu tomei a decisão de dar um reset de fato, foi pós-pandemia, a Aftervance já tinha crescido muito, eu tinha colocado uns objetivos meu babaca que a gente coloca na vida, que é querer me aposentar com os 40. Eu tinha colocado na minha cabeça, daí de novo, babaca que é aquele, muitas vezes, o moleque que não tinha as coisas, ele coloca o objetivo, que era aposentar aos 40 e comprar minha Ferrari. Eu consegui executar os dois que eu queria. E eu até gravei um vídeo esses dias no meu canal do YouTube falando que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Pior, por quê? Porque eu não fiz uma aposentadoria financeiramente sim, mas estruturalmente da empresa não. Eu meio que acelerei algumas coisas para poder sair, porque eu queria cumprir, eu queria estar no dia 10 de março, com meus 40 anos, aposentado. E eu consegui. E foi muito ruim. Então hoje eu falo para todo empreendedor, o balance é muito importante. A gente só não pode achar que vai ser 50-50, 80-20 para a família. Não, cara, você precisa trabalhar. É o olho que faz a diferença, é o estar lá, é a criação da cultura, cara, empresa de dono realmente muda as coisas. E se for uma empresa de dono com processo e planejamento, que era uma coisa que eu era contra antigamente, hoje eu vejo que faz toda a diferença, sim, você vai ter liberdade, sim, você vai ter rotina, que eu sempre falei, eu odeio ter rotina. Por que isso? Hoje que eu sei exatamente, cara, é cronograma, bonitinho. Acordo 5h30, 6 horas estou malhando, malho das 6 às 7h30, 7h30 estou em casa, levo a minha filha na escola, tomo café da... Cara, tudo funciona tão melhor. Se eu tivesse feito isso com os meus 30 anos, hoje, sem dúvida nenhuma, eu estava muito mais rico, com muito mais sucesso. Mas a gente vai aprendendo no meio do caminho. Então, hoje a minha virada de chave, esse balance da minha vida,
funciona muito bem. E hoje eu estou numa fase onde, sim, eu consigo equilibrar 50-50. A gente estava brincando aqui no pré-podcast, que ia ter um evento dia 28, o que que eu falei? Putz, cara, obrigado, não rola, tá? Eu tô louco pra estar em casa, por quê? Tem 2 semanas e meia que eu tô, 3 semanas que eu tô fora da minha casa, não tô enrolando. Cara, hoje eu tenho essa liberdade. Uhum. Então hoje eu acho que mais do que focar nas minhas empresas, fazer as coisas, eu ter essa liberdade de escolha com planejamento, que eu sei se eu optar, nada vai quebrar, é muito bom. Tanto é que semana que vem, Thanksgiving nos Estados Unidos, já falei para todas as minhas empresas, para os meus mentorados, para tudo, que não são poucos, pessoal, eu desligo meu celular na sexta-feira, tá? Aí só se vê daqui 10 dias. E tudo bem, cara. Uhum. O mundo não vai acabar, vai funcionar, porque está organizado, tem um processo, está tudo direitinho e a gente vai seguir. Então, esse balance, eu acho que para todo mundo é muito importante. E a pandemia trouxe um pouco disso para a gente também. Para a gente ver a necessidade de relação, de estar mais dentro da família, de estar mais perto, estar mais presente. E hoje eu vejo a diferença para as minhas filhas, cara. Nossa, tá muito bom, muito bom. Bom, mas agora, para encerrar, a gente tem um hobby em comum que é o relógio, né? A horologia. Cara, eu não sei se isso é um hobby ou uma doença já. Mas sim, O que que te encanta, o que que te levou a gostar de relógio do jeito que você gosta, que você divulga no seu canal, que Uhum. você fala sobre o tema? Cara, assim, relógio é um problema, né? Porque cada marca tem seu DNA, tem a sua cultura, tem a sua história, tem a sua origem. Eu acho que ninguém tem ideia, assim, a não ser quem gosta de fato, a complexidade que é esse negócio funcionar. Como ele é perfeito, é o mecanismo de mais de 100 anos, centenário que funciona, que com ele você tem 1 trilhão de complicações, você consegue fazer um monte de coisa. Então, assim, eu que sou apaixonado por produto, são produtos perfeitos, assim, e com design único, com cada marca com seu DNA. Então, assim, eu fiquei de fato apaixonado por relógio e também pelo o segundo ponto que é o relógio hoje, dependendo da marca que você queira, ele tem um quê que muitas pessoas vão achar babaquice, mas é quase a conquista. É assim, é saber, e não tô falando de relógio caro, tá? Eu tô falando assim de marcas. Eu tô hoje super atrás de micro brands, de coisa pequena, de fábricas que fabricam 250 relógios por ano. Isso eu acho legal, que daí você senta com um cara que desenha o relógio, ele te explica o mecanismo, ele abre e te mostra assim, olha, cara, esse rotor funciona desse jeito, esse escapamento é dessa forma, o calibre é isso por causa de... Isso para mim me encanta, que é um negócio extremamente artesanal, que muitas vezes tem muito DNA do dono e de história, e que no final você olha aqui de novo, está em passo perfeito, funcionando perfeitamente. E todos eles, pelo menos para mim, da minha coleção, contam uma história. Então é esse daqui é um Ulysse Nardin que eu comprei para comemorar a minha primeira entrega internacional da Mase Negócio, que é a minha escola de negócio. Eu estava agora no Web Summit com 30 empreendedores, levando eles e mentorando eles para fazer pitch, pegar investimento, tudo. Legal. Foi o primeiro marco da minha história dessa empresa internacional. Eu peguei esse relógio e comprei para cravar. Então, toda vez que eu olhar para ele, eu vou falar assim, putz, foi a empresa que me deu a possibilidade e foi um asset importante. Tem um relógio hoje que eu sei qual o relógio que eu vou entrar no casamento da minha filha e depois eu vou entregar ele para o meu genro como um ato de carinho. Falar, olha, estou passando não só a minha filha, mas aqui para você cuidar, tratar bem. Então, assim, o relógio ele vai criando não só conexões para mim, mas ele vai criando marcos da história. Então, essa é a minha loucura com o relógio. E começou em 2022, cara. Foi rápido, hein? Foi rápido. Antes eu só lia, antes eu só estudava as marcas, tal, não podia ter acesso, não tinha grana, mas depois de 22 deu uma acelerada que eu preciso até tomar cuidado. Esse daí é um Ulysse Nardin Freak. Freak X. E o que que você está olhando para próximo já? Para próximo? Pode ser, ó. Dependendo do podcast, quando for para o ar, ele já vai ter sido lançado mesmo, mas Já. eu comprei em setembro, que eu fiz uma viagem lá para a Suíça, que eu fui conhecer as fábricas, fui entender de fato, cara, entrei em 6 fábricas, comecei com o CEO das fábricas, fui entender o que era cultura, legado, né, cara, animal.
E aí lá eu comprei um Ulisses Nardin, que é uma collab com a Outro Ulisses Uverk, Nardin. outro Ulisses Nardin, com uma collab com a Uverk, que é outra, cara, faz uns relógios muito malucos, futuristas, que inclusive participam de filmes de tão futuristas que são. Então, o Uverk faz ideação de relógios para o filme do Homem de Ferro, entre outras coisas, uma marca muito legal. E tem um detalhe especial que é uma collab com Jordan. E daí eu consegui comprar o número 23. O Jordan ficou Genial. com 00 e eu consegui ficar com 23. Então, esse é o próximo da lista. Daí, quando a gente fala assim de Grail mesmo, cara, eu tô namorando ainda um Global Force, que Uhum. tô, já tô negociando com a marca já me ligou, falou, ó, ano que vem eu consigo alocação para você e tal. Pode Daí ser que, né? pode ser que aconteça. Muito bom. Bom, vamos abrir para perguntas aqui. Se alguém tiver pergunta na plateia, por favor, fica à vontade. Primeiramente, queria agradecer ao Nicolau por trazer uma pessoa tão incrível, ó, compartilhar a experiência com a gente. E Brenda, eu tenho uma pergunta pra você, cara. Eu gostei muito quando você falou que a gente tem que compartilhar o Logosevo o time no público, né? Porque eu achei que isso é muito legal, porque o time aprende. Mas como é que a gente faz isso sem envergonhar a pessoa ou o time ali que cometeu o erro? Basicamente, isso é papel do líder, do CEO, de ter esse espaço na cultura da empresa. Quando a cultura da empresa é uma cultura forte e ela premia, né? Premia o erro, premia a inovação, ela te dá suporte a tentar coisas diferentes, a gente entende que não é um erro, é aprendizado. É a forma que você teve de aprender aquilo. Então, o que eu falo muito para o meu time? Errar é a forma mais rápida e barata de se aprender. Cria-se a teste, cria-se a hipótese ali, executa o teste. Qual que é o KPI de sucesso? Erramos. Tá, o que você aprendeu com esse teste? Compartilha com o time. Essa é a diferença de empresas que têm cultura e que apoiam inovação e teste de empresas que não apoiam. Empresas que não apoiam, quando que você erra, geralmente o que acontece? Fica lá no cafezinho assim, pô, você viu? O Breno tentou de novo, cara, e errou. Olha lá, o número que ele ia trazer, porra, não acertou nem 10%. Cara, eu juro que eu não acredito como mantém um cara desse aqui ainda. Essa é a diferença das empresas. Por isso que essas empresas, a segunda que eu te falei, estão sendo extintas, estão morrendo. Quando você pega as startups, quando você pega as coisas novas, geralmente assim, nossa, o Breno errou. Putz, o que será que aconteceu? Ah, Breno, conta pra gente. Ah, aconteceu isso, isso. Putz, você podia ter falado comigo, ó, isso aqui a gente pode resolver desse jeito. Faz a construção. Isso é muito baseado em cultura. Se você não tiver uma cultura forte, vai apontar o dedo. E daí, de novo, quando você tem uma área de inovação, uma cultura que favorece, né? Não é favorece, mas apoia, aceita o erro, tem que vir da alta liderança. A alta liderança tem que apoiar isso. Então, nas minhas empresas, é proibido fazer piadinha, questionar. No começo, cara, nossa, no coisa maior, quantas vezes eu não escutava? Entrava na RMR, que lá a gente tinha uma empresa que era a antiga Mobre, que era envio de SMS. Cara, ela produzia 100% do caixa da empresa. Eu entrava na reunião, o pessoal falava assim: ih, lá vem um cara que gasta nosso dinheiro, tal. Daí ele ia apresentar no slide lá: ô, geramos 45 milhões de caixa para o Breno poder queimar. Então, assim, no começo, a gente aceitava as piadas, a gente via, só que eu sempre fui de boa. Sempre falava, ó, aprendemos tal coisa. A empresa começa a entender que esses aprendizados não é só para a área de inovação. A empresa como um todo aprende. O que não pode é todo mundo errar ao mesmo tempo, né? 80-20, sabe? É ter projetos específicos, pessoas específicas dedicadas para isso, que é como a gente tem lá na nossa metodologia de jet ski, essas pessoas aplicando isso, essas pessoas podendo cometer erros e apresentando para a empresa como um todo. O resto da empresa trabalhando pra caramba, entregando o resultado, pagando as contas, fazendo crescer o negócio. Como é que você pensa numa empresa tradicional, por exemplo? Como é que você faz um shift da mentalidade dessas pessoas que punem, né, o erro e começam a falar assim, poxa, isso aqui é um aprendizado. Uhum. Como é que você faz esse shift? Primeiro, os fundadores, os celebrities, têm que estar abertos para uma mudança, né? Para uma disrupção mesmo. Então, é igual hoje lá na Mas Negócio eu faço muito desse trabalho. Eu ajudo empresas a conseguirem dar uma renovada e eu mostro para eles a importância de inovar. Porque muitas vezes essas empresas tradicionais, o que eles têm receio? É o receio do novo, não é só de errar. Cara, como eu vou fazer uma coisa nova se eu não sei o que vai acontecer? Então,
tratar isso, trazer essa instabilidade para certas empresas, de vez em quando custa mais tempo para educar. Então, o que eu faço sempre? Eu falo para eles, vamos testar bem pequenininho? Vamos testar bem baratinho? Tanto é que nas minhas apresentações para empresa muito grande, eu falo assim, os nossos jet skis, nossa área de inovação não pode custar mais do que 1% do seu orçamento anual. Então, quando você chega para um CEO e fala assim, cara, é sério? Você pode matar o futuro da tua empresa porque você não quer investir 1% do seu faturamento anual? 1%? Ou 2%? 3%? Cara, na boa. Você não quer, daí é uma opção. Sua empresa não quer, né? Você não quer que a sua empresa cresça. Você não quer inovar na tua empresa. Você faz isso pro CEO da forma ele para e fala assim, porra, é verdade, cara. É muito pouco, né? Então, beleza, vamos montar um time. Daí você monta um time muito pequeno, dá visibilidade para ele, alinha, né, essa parte de inovação com a estratégia macro da empresa, né? Assim, a gente tem uma indústria médica ou então de farmacêutica e tal. O cara vai fazer game. Não, não é isso. A inovação tem que ser direcionada, intencional, baseada no planejamento estratégico para 3 anos. E a inovação, geralmente, o que ela faz? Ela antecipa esse terceiro ano. O que a gente pode fazer para dar um salto para alcançar lá mais rápido? Quando ele começa a entender que está tendo aprendizado, você está fomentando, você está tirando o status quo dele, está fazendo ele pensar, ele começa a dar cada vez mais confiança. Então, é agir pequeno, com dados e fatos e resultado, porque contra dados não há argumentos. Quando você começa a ganhar ali espaço, não tem como. Então, essa metodologia, cara, eu já coloquei em diversas empresas e mudou completamente. No começo era não, 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 não. Depois era assim, puta, por que a gente não faz mais? Caramba, você tá vendo? Pô, tá legal, por que a gente não faz mais? Aí a gente também tem que dar uma segurada. Falou, não, cara, lembra, não pode ser tanto, o time já tá legal e já tá puxando muitos projetos em paralelos, porque no final das contas, todo esse jet ski que funciona, ele vira um potencial problema depois, né? Porque assim, deu certo, e aí? Como que a gente escala? Como a gente implementa? Quem a gente vai trazer dos outros times para tocar? E daí você precisa ter uma estrutura. Por isso que o iFood cresceu tanto. Cada jet ski que a gente criava virava uma unidade de negócio quando dava certo, ou uma nova forma de receita ali que crescia, daí você precisa ter pessoas preparadas para continuar escalando a tua empresa. Queria agradecer o convite, agradecer a sua presença e a aula de hoje. Que é isso. Você comentou sobre cultura, uma coisa que dali ressoa muito, e a parte de segurança da informação também, que são coisas que eu trabalhei e visto atualmente. Então, eu fico muito curioso para entender a sua visão sobre cultura de marca e a cultura organizacional como um todo, como isso impacta na orientação das pessoas dentro da empresa em relação à segurança da informação. Visto que você é um cara que trabalha com segurança da informação e jailbreak aqui faz tempo, no ponto de vista 2025, inteligência artificial, cibersegurança, segurança da informação, o pessoal tendo ferramentas e desenvolvendo negócios em cima de inteligência artificial para descobrir falhas e explorar essas falhas, e ao mesmo tempo a falta da cultura organizacional e cultura de marca dentro das empresas, com o vento clicando uma linha do iPhone que é R$3.000, é uma situação complicada que a gente vive todo dia, mas assim, né, eu sei que explorar isso gera negócios, ao mesmo tempo problemas, mas do ponto de vista de quem faz isso quase o tempo, aliás, obrigado por fazer um série do meu espaço dele, valeu, Isso. ajudou bastante, né, como é que você enxerga hoje o papel da inteligência artificial dos dois lados, tanto para desbloquear, para atacar, tanto para teste quanto de formas preciosas, e do outro lado, como é que a gente gerencia o público interno e como é que a gente trabalha essa cultura organizacional, essa cultura de marca dentro da empresa, para que as pessoas também tenham um nível de conscientização um pouco maior sobre os desafios que são viver em 2025 com essas vulnerabilidades e com a chance de ser descoberto muito facilmente. Como é que isso impacta no negócio, na marca, no produto especificamente, que a gente explora dos dois lados, né? E tem um produto bom aqui, legal, mas tem que também testa do outro lado de lá, e pode ter um hack aqui, mas dizer um negócio ruim, mas pode ter esse negócio bom. É um cenário meio complicado, né? Sim. Queria só entender a sua visão sobre isso hoje. Primeira coisa isso vai ficar cada vez mais caótico e é natural e a gente tem que aprender a lidar com isso. Do lado que a gente fala de cultura e proteção de dados, como que as pessoas lidam com isso educação, 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 educação e limite baixo. O que é limite baixo? A partir do momento que você tem uma empresa
que você estrutura, que você fala que você não pode colocar dados de clientes em chat GPT ou qualquer ferramenta pública, que você passa treinamento, que a pessoa passa pelo treinamento, você tem ok e tal, isso acontece, limite zero, cara. Tira da empresa. Usa de exemplo. Deixa claro para as pessoas. E precisa ser feito isso porque hoje essas ferramentas, elas são incríveis, mas têm alto potencial para você trazer vulnerabilidade ou dar leaks, né, ou dar vazamentos para público. Então, assim, é educação, base de treinamento e limite zero ou quase zero. Pelo menos é assim que o Breno acredita e é assim que a gente tenta lidar dentro das empresas. A empresa grande, grandíssima, igual o iFood, cara, nosso papel, além de dar essa educação, dar ferramentas e treinamento e preparar essa galera. Então a gente tem ferramentas de IA própria, a gente tem o nosso data lake próprio. Eu sou obrigado e eu tenho que ter todo o cuidado para saber, ao mesmo tempo que eu dou acesso a todos os dados da empresa para qualquer funcionário, faturamento, EBITDA, quantos pedidos a gente está fazendo e tal, tudo que é protegido por lei LGPD. Eu tenho um data lake fechado que as pessoas não têm acesso. A gente tem a nossa IA própria, que eu faço o escalonamento dela e entendo o que cada nível de acesso pode ter. Então, é um sistema de controle e robustez muito grande para você fazer isso. Quando a gente está falando de empresa pequena, né, empresa ali que, putz, eu só tenho 30 funcionários, como vai fazer? Eu uso o chat GPT e tal. É educação do começo ao fim. E, de novo, cultura, e nessa cultura deixar claro que tem sempre esses riscos e que a gente não tolera. Eu sempre gosto de ter clareza para os meus colaboradores que cara, tem coisas que eu não abro mão. Você não pode nunca pegar dados de um cliente e jogar numa ferramenta pública. É rua mesmo, ponto. Treinamento é super importante. Segundo, sobre vulnerabilidades, tudo. A gente sabe que a gente está lidando com isso todos os dias, né? Então, mais uma vez, a palavra educação é muito importante. É reciclar todos os colaboradores todos os anos. Antigamente era um e-mail, depois passou a ser mensagem de WhatsApp. Hoje, a gente, através de inteligência artificial, a gente tem videoconferência com o Breno, que não é o Breno, autorizando o pagamento, acessando o e-mail. Então, assim, cada vez fica mais complexo. Então, é papel das empresas, sim, educar seus colaboradores. Sim, ter treinamento com frequência, fazer reciclagem. Cada vez mais a gente vai ter que entender que o ser humano ele vai precisar ter mais update do que nunca. E quando a gente fala de ferramentas de AI, eu gosto de sempre ser, eu sou mais positivo, né, por natureza. E eu acho do grandíssimo caralho. Eu acho animal. Eu acho fantástico. E eu falo muito para as pessoas. Tem duas formas de você encarar a inteligência artificial. Olhar que, putz, agora eu posso ser um belo de um vagabundo, a inteligência artificial faz tudo para mim, todo trabalho é repetitivo e eu vou ter mais tempo. Que delícia, eu vou jogar bola, eu vou fazer tudo. Que ela vai fazer o relatório, vai fazer análise de dados, tudo. Ou da forma que eu encaro a IA, que é, galera, nunca foi tão necessário que nós, humanos, a gente estude, se prepare e entenda o potencial dessas ferramentas. Porque antigamente eu era um líder ilimitado. Hoje eu sou um líder com superpoderes. Hoje eu sozinho, pelo meu conhecimento, pela minha visão, eu consigo programar, diagramar, fazer design, fazer teste AB, lançar. Cara, isso é para todo mundo. Então as pessoas que conseguem usar a IA bem, elas ganham superpoderes. Te deixa muito mais completo. Então, a gente vai viver um momento agora que vai ter vários impactos, várias coisas vão desaparecer, mas as pessoas que conseguirem entender esse novo modelo, cara, elas vão ter muito mais sucesso muito mais rápido do que antigamente. Então, AI, sempre quando alguém me pergunta, você acredita ainda em AI? Eu falo, meu Deus do céu, esse cara já tá fora do jogo, tá ali, ó, já joga ele pro lado, tal. Então, vai ser cada vez mais frequente, mais constante e cada vez mais poderoso. E sobre ataques, cara, é sempre assim. Brincadeira de gato e rato, como foi lá atrás, como acontece hoje em dia, vai cada vez aumentar mais. O que eu gosto hoje de ver é que nem todo mundo acredita, mas hoje a gente tem muito mais hackers éticos do que antigamente. Então hoje a gente tem muito mais pessoas, de fato, encarando isso de uma forma profissional do que antigamente. Então é um momento hoje também de mercado mais maduro que a gente consegue entender que esses movimentos podem gerar economia, proteção, aprendizado.
e sequência. Então é um mercado que cada vez me encanta mais e por isso que está crescendo tanto também. Muito obrigado, Coral. Meu nome é Calil. Obrigado, Breno, também pela aula. Que isso? Minha pergunta é menos na linha que ele comentou seria principalmente como você tem integrado inteligência artificial, AI, dentro do seu portfólio de empresas, Uhum. cada vez mais especificamente o iFood, e como que isso tem mudado para melhor ou mais desafiador seu gerenciamento da cultura e como você também tem usado para a inteligência artificial para te ajudar nessas que você falou de realmente errar mais para aprender, ou isso tem sido uma ferramenta para potencializar isso. E talvez você erre mais vezes ou erra menos vezes. Não, legal. Então, vamos falar um pouquinho lá do iFood. Eu acho que vocês já escutaram o nosso atual CEO, que é o Diego Barreto, cara, que é um cara fantástico. Como o iFood, a gente se preparou há muito tempo atrás para estar no nível que a gente está. A gente sempre foi uma empresa muito voltada para alta tecnologia. Para vocês terem uma ideia, pré-pandemia, a gente já tinha um processo de educação, que é nosso papel educar e preparar os nossos colaboradores. Isso a gente não pode esquecer jamais. É nosso papel como empresário educar, preparar, dar ferramentas para que eles consigam trabalhar melhor. A gente tinha no nosso onboarding, todo mundo chegava e todo mundo já estava no iFood, era obrigatório fazer um treinamento de SQL. Ah, financeiro? Sim. Nossa, contábil? Sim. Produto? Sim. Por quê? Para te dar autonomia e as pessoas conseguirem entender como você faz uma sequência lógica ali para ter acesso a dados, para te, né, naquele momento também era um pouco para desopilar o nosso time de data science, que estavam começando a produzir nossas primeiras LLMs, aquelas coisas. Então, o que a gente fez? A gente nivelou a galera. Então, a partir do momento que você consegue nivelar, dar uma educação para a galera, você consegue incrementar e colocar novas tecnologias ali em cima. Quando deu o advento das AIs, então o iFood ele já estava mais preparado do que 95% das empresas do Brasil, ou 99% das empresas do Brasil. Então, para a gente foi mais fácil a gente fazer essa transição. E daí a gente tem que bater palma para a galera que técnica lá do... deu limite de tempo. A galera técnica ali do time, né, de infraestrutura, planejamento, tudo que responde para o nosso CTO, que é o Flávio Steca, que os caras são fantásticos. O que eles fizeram? A gente criou como se fosse um middleware dentro do iFood, que é o que a gente chama de Genplat, que a gente gerencia, a gente faz a orquestração de todas as AIs disponíveis no mundo com o nosso, entre aspas, DNA, a nossa caixinha preta. Então, se um colaborador vai fazer alguma coisa, passa pelo Genplat, a gente entende como a gente vai distribuir, de onde a gente puxa o token, o que a gente vai usar para dar uma resposta mais assertiva e cuidar. Vendo que isso ia virar um negócio tão gigante, como a gente é uma empresa gigantesca, tem a Pros por trás, a gente criou o nosso próprio sistema de LLM, que é o que a gente chama de token internamente. Para que não tenha vazamento de dados, para que não tenha nada possa ser utilizado, e ela tem as mesmas funcionalidades do que o ChatGPT, tudo, só que é uma ferramenta proprietária. Então hoje, qualquer colaborador tem acesso a isso, e outras ferramentas de mercado também dentro da nossa policy. Então, tem desenvolvedor que tem Copilot, usa pra caramba, tem outras, entre outras coisas. Quando a gente fala de testes em AI, a AI poupa um caminho absurdo, né? Então, assim, e daí vamos sair do universo do iFood e vamos para o universo dos meus mentorados ali da Mase Negócios, que são empresas menores. Cara, não existe ferramenta melhor para teste, para benchmark, para pesquisa, para inspiração do que ChatGPT, Manus, o que você quiser usar, Perplexity. Não existe hoje nada mais poderoso que é você conseguir fazer pesquisa, preparar, testar, criar hipótese, fazer seu roteiro e criar um MVP, cara, em 15 minutos. 15 minutos. Hoje eu estava literalmente dentro do carro parado aqui ali na Marginal Pinheiros, tem ali o Milk Melon, nunca lembro o nome, o túnel lá, a Jax Pfeffer, alguma coisa assim. Cara, tinha dado uma batida, alguma coisa. Sério, eu tava 25 minutos parado. O que eu fiz? Eu queria fazer um teste de landing page de venda, catei o ChatGPT, comecei a brincar, tal, comecei a fazer um produto novo ali, criou landing page, detalhe para mim, peguei, joguei pro meu time de design. Cara, eu no trânsito, eu consegui codar, fazer copy, revisar, mandar para o meu time, falar, só dá um tapa no design que tá muito feio, para a gente subir e rodar um teste. Então, assim, de novo, a IA vai fazer com que tudo acelere mais rápido. Então, eu adoro estudar
ciclos de inovação, né? Então, assim, inovação, o ciclo era de 30 anos, reduziu para 10, reduziu para não sei o quê. Então, hoje, cara, o ciclo de inovação por causa de AI, ele tá tão curto e tão acelerado que escuta o que eu tô falando. Você tá com quantos anos? Nossa, você é um menino, cara, parabéns. Você vai curtir o melhor momento do mundo. Os próximos 20 anos vão evoluir tão rápido do que nesses últimos 1000 a gente não viu. Eu, cara, tenho todos os dias tesão imenso de acordar e pensar, porque, óbvio que eu tenho um espaço onde eu posso beber muita tecnologia, né? Nem todo mundo tem acesso. Mas, cara, eu tenho convicção que a gente vai ver nos próximos 10 anos o homem indo para Marte. A gente vai ver homens e robôs lidando naturalmente no dia a dia. A gente vai ver, sim, homens e máquinas sendo mutados. Eu vou ter a opção de colocar algo no meu corpo, se eu quiser ou não. A gente vai ver biotecnologia voando baixo, rápido. Isso num ciclo, cara, de 5 a 10 anos, que antigamente era impossível. Então, a IA, ela vai proporcionar isso. Óbvio que tem todo o efeito colateral, que a gente não pode negar, a gente não pode ignorar, que é o que vai acontecer com os empregos, a IA mais a robótica, o que vai dar impacto no mundo. Sim, nunca foi tão necessário a gente começar a discutir e pensar em uma renda global, porque sim, algumas pessoas vão precisar disso, como a gente vai viver nesse novo mundo. Mas se me perguntar se eu tenho medo, cara, zero. Eu tô animado pra caramba pra ver e descobrir, quero ver, e quero não, tenho certeza que eu vou ajudar a participar ali para tentar resolver esses novos problemas que vão acontecer. Mas, cara, eu tô super animado, super animado. Seus recados finais aqui, você quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. Cara, primeiro, obrigado pelo papo, pelo espaço, foi incrível. Espero que quem esteja vendo aqui esteja curtindo bastante o nosso papo. Meu recado para vocês, eu estou num novo momento de carreira e ajudando os empreendedores com a Maze Negócios, que eu falei muito aqui, que é a minha escola de negócios, onde a gente acelera empresas. Então, se você é empreendedor, já fatura ali mais de 2 milhões por ano, tem mais 5 funcionários, quer beber um pouquinho do que eu vivi nesses anos, entra no site mazenegócios.com.br, lá tem nossos produtos. Se você é empreendedor também, sua empresa já fatura 2 a 3 dígitos e quer ajuda para colocar cultura, processo, inovação, modelo de gestão, que é de fato o que eu acredito que faça a mudança completa das empresas, também entra lá em Maze Negócios, eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Hoje já são mais de 100 empresas que a gente acelera e ajuda com os nossos produtos e eu espero cada vez mais. E eu montei a Maze Negócios com um único princípio, que é básico, e eu espero que vocês compartilhem isso comigo, eu não vejo uma outra forma de mudar e transformar nosso Brasil, nosso país, a não ser através do empreendedorismo. Para mim, é inaceitável que o Brasil não seja um expoente de alta tecnologia, de startups multimilionárias, bilionárias, unicórnios, o que vocês quiserem falar, mas a gente só vai mudar nosso país através do empreendedorismo, através da geração de emprego, de criação de conceitos e formas e tecnologia realmente brasileira, e a gente tem total capacidade para isso. Por quê? O brasileiro é mais valorizado externamente do que internamente, a gente tem que mudar isso. Então, a minha empresa, a Maze Negócio, nasceu para mudar esse cenário. Eu tenho certeza absoluta que em breve a gente vai ver expoentes, e não mais só um iFood ou um Nubank. A gente vai ver diversas empresas brasileiras aí no cenário de tecnologia liderando a B3, a Nasdaq, entre outras coisas. Então, meu papel aqui, minha jornada agora é essa. E obrigado de novo. Bom, encerrando por aqui, eu não posso deixar de agradecer os mantenedores dessa gravação, desse podcast aqui. Nolik, Spying, I8T, Haganá, CoSecurity, Etrius, Integra Corp, Grupo SegLife e Master Security. Se não fossem eles, a gente não conseguiria ter feito essa infraestrutura. E, Breno, principalmente agradecer a você. Muito obrigado pelo seu tempo. É o que é isso. E, cara, obrigado pela sua insistência ali. Você é um cara fantástico, de verdade. Obrigado pela flexibilidade, por atender minha agenda, assim. Então, de fato, espero que a galera goste bastante do papo. E parabéns, você é um cara fantástico. Obrigado. Muito bom.